Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Universo Pokémon. Capítulo 871. Após coletar algumas informações bastante úteis, nós, ou melhor, eu, agradecemos aos Goldeen antes de retomarmos nossa exploração. Certifiquei-me de dar a cada um dos Goldeen com quem falei um dos super tablets compactados que eu tinha feito, já que apenas um agradecimento verbal parecia um pouco insuficiente para as informações que recebi. O tablet continha nutrição suficiente para manter os Goldeen totalmente saciados por pelo menos uma semana e impedi-los de sentir fome real por cerca de 2 semanas, desde que não queimassem a energia mais rapidamente treinando. Achei que essa era uma boa maneira de recompensar os Goldeen dadas as suas circunstâncias. Não é que eu não estivesse disposto a dar a eles mais de um tablet cada, mas eles não tinham como armazená-los de forma confiável dado onde estávamos, e eu duvidava seriamente que pudessem mantê-los a salvo de outros se tivessem que fazer isso. Assim que trouxe o primeiro tablet, vi quase todos os outros Pokémon se concentrarem nele, e senti uma onda de inveja assim que o Goldeen engoliu o tablet. Não havia dúvida em minha mente de que os Goldeen teriam sido atacados em grupo se não tivessem comido o tablet no local. Foi um lembrete de quão cruel a natureza pode ser às vezes, especialmente em lugares como este, então, mais uma vez. Senti-me grato pela abundância com a qual fui abençoado nesta vida antes de voltar meu foco para me mover mais profundamente no canal. Notei que o canal estava se alargando lentamente à medida que avançávamos, embora eu provavelmente não teria notado se não continuássemos indo e voltando enquanto nadávamos em um padrão de S. Mais perceptível era o aumento na altura, do leito rochoso ao teto, que devia ter crescido mais de 2 metros até agora. Fora isso, as coisas permaneceram as mesmas por um tempo até que, de repente, vimos um aumento surpreendente de Pokémon. Mentalmente revisando o trecho que nadamos desde que falamos com os Goldeen, especulei que tínhamos alcançado cerca de 800 metros da cachoeira ou da boca do canal de água. Então tínhamos percorrido cerca de outros 400 metros desde então. Nesse caso, fazia sentido estarmos vendo mais Pokémon. Pela minha interpretação das instruções de direção dos Goldeen, havíamos nos aproximado da primeira zona de moradia, e era por isso que estávamos vendo um monte de Tentacool agora. A formação protegida pelo Tentacruel, mencionada pelos Goldeen como o proprietário de moradia mais fraco, tinha que ser esta, o que fazia algum sentido, vendo como era mais distante no canal. Eu presumiria que isso a tornaria a zona de moradia menos desejável, embora, dada a natureza do local, ainda fosse um lugar muito desejável para os habitantes locais. Considerei simplesmente deixar os Tentacool em paz e seguir direto para a zona de moradia que devia estar próxima. No entanto, não pude deixar de pensar no projeto Pinkan que ainda estava acontecendo agora. É verdade que eu já tinha 956 Tentacool, todos capturados durante meu tempo aqui em Hoenn, e eles já faziam parte do projeto. No entanto, uma voz no fundo da minha mente sussurrou suavemente para mim que capturar todos os Tentacool liberaria a zona de moradia, permitindo que outros Pokémon pobres que flutuam livremente, como simpáticos Goldeen, se mudassem. Isso me fez considerar seguir com a ideia antes que meu lado racional surgisse com alguns contra-argumentos sólidos. O primeiro era que os Goldeen e seu Seak em solitário provavelmente não eram fortes o suficiente para manter ou defender a zona de moradia por muito tempo contra outras partes interessadas, dada a sua força ou melhor, a falta dela. O segundo era que eu já tinha quase 1000 Tentacool, então adicionar mais era realmente desnecessário. O que também se destacou foi como eu não tinha necessidade de um Tentacruel, já que era inútil para o projeto Pinkan, o que tornava toda a parte de liberar a zona de moradia nula. Combinar isso com o fato de que uma captura em massa como essa poderia provocar os governantes locais, especialmente porque parte deles provavelmente já não gostava, ou melhor, nos desprezava, tornou tudo uma ideia ruim. Portanto, ignorei o sussurro e simplesmente observei os Tentacool enquanto passávamos por eles sem incomodá-los ou capturá-los. Não fiquei surpreso que nenhum deles realmente se destacou, não que eu tenha passado muito tempo verificando-os, já que chegamos à zona de moradia menos de 2 minutos depois que começamos a procurá-la. Honestamente não parecia grande coisa, ou pelo menos não tão impressionante quanto se supõe que sejam, considerando o quão importantes eram para os Pokémon aqui. Pelo que pude perceber, tudo o que havia eram 9 pedras grandes saindo do leito do canal, com um monte de plantas marinhas grandes crescendo entre elas. Obviamente notei que era o posicionamento das pedras umas em relação às outras, mantendo uma distância boa o suficiente, que permitia que elas quebrassem a velocidade da corrente ao redor delas o suficiente para que as plantas crescessem fortes ou grandes o suficiente para diminuir ainda mais a corrente. Em termos de tamanho, não era tão impressionante, o que pode ser o motivo pelo qual me senti um pouco desapontado, mas, pela minha estimativa, eram menos de 300 metros quadrados. Enquanto isso, a altura das rochas chegava a cerca de 3/4 da altura do canal. Então os Pokémon tinham um espaço de convivência de cerca de 2.500 a 2.800 metros cúbicos, o que parecia mais do que era na realidade. Um monte de Pokémon tinha que viver lá, afinal, e como vi, até mesmo uma população de 1000 Tentacool faria aquilo parecer bem apertado. Isso sem nem considerar o Tentacruel que sem dúvida vivia lá também. Eu estava supondo que 500, 600 Tentacruel viviam aqui no máximo, e uma olhada rápida ou avaliação me disse que poderia ser menos do que isso. De qualquer forma, nossa aparência parecia ter perturbado o Boscruel, pois ele nadou em nossa direção, irradiando alguma energia, provavelmente para mostrar sua prontidão.
O Tentacruel parou a cerca de 2 metros de nós e perguntou, ou melhor, exigiu saber o que queríamos antes de nos avisar para não tentarmos nada engraçado. Ele reforçou este último com outro brilho de energia. Realmente não deveria ter sido assim, mas tudo parecia um pouco engraçado para mim, e eu podia sentir que os outros também estavam divertidos. Não foi nossa culpa. Ver um Pokémon de ouro médio, Tentacruel totalmente evoluído ou não, tentando nos intimidar assim parecia levemente cômico quando o mais fraco dos Pokémon ao meu redor era Hades Gengar, que estava no estágio de ouro alto, embora ele estivesse escondido e pudesse ser ignorado. Bosbru e Kun, Azumarill por outro lado, estavam ambos no estágio de ouro escuro médio, sem mencionar Motra Butterfree que podia enfrentar Pokémon de estágio platina de igual para igual. Então sim, embora provavelmente não devêssemos subestimar nenhum perigo dada a nossa posição atual, não podíamos evitar a diversão que sentimos no momento. Ainda assim, não querendo que as coisas se prolongassem ou escalassem, sinalizei para Kun liberar um pouco de energia também, e segui isso irradiando uma aura apaziguadora ou reconfortante. Tentacruel, agora muito mais manso, perguntou se precisávamos de algo. Ouvi Hades rir da mudança de tom e permiti-me um sorriso antes de dizer ao Tentacruel, que esperava, que simplesmente queríamos verificar a formação rochosa, já que esta era nossa primeira visita ao canal e tínhamos ouvido dizer que essas formações eram os únicos lugares onde Pokémon mais fracos podiam viver, e outros podiam relaxar. Eu não precisava ler suas emoções para saber como Tentacruel se sentia sobre isso. Sua relutância podia ser vista na maneira como a postura de seu corpo mudou assim que disse que queria entrar em sua casa para dar uma olhada no local. Infelizmente para Tentacruel, não havia nada que pudesse fazer para nos impedir, mesmo que insistisse em não nos permitir fazê-lo, e ele sabia disso. Conscientes de que estávamos pedindo algo difícil para o Tentacruel aceitar do nada, esperamos pacientemente por sua resposta. Tentacruel deixou seu olhar vagar entre nós e vi seu corpo desabar um pouco antes de nos dizer que poderíamos dar uma olhada se quiséssemos, embora tenha solicitado que não destruíssemos nenhuma das rochas ou vegetação enquanto verificássemos as coisas. Vendo Tentacruel assim honestamente, senti-me um pouco mal, embora não estivéssemos fazendo nenhum mal ou planejando fazer qualquer mal. Foi um lembrete da dinâmica entre o forte e o fraco neste mundo. Bem, fora da estrutura estabelecida por algum apoio forte, no caso da humanidade, era a aliança, que a propósito também era mantida ou apoiada apenas pelos fortes ali. Ainda assim, eu tinha aceitado há muito tempo como as coisas funcionavam, e senti que enquanto permanecesse fiel aos meus próprios princípios, ficaria bem. Portanto, acalmei minha mente ou emoções levemente agitadas e apenas acenei para Tentacruel antes de nadar para dentro da zona de moradia. Não estava preocupado em deixar minhas costas expostas ao Tentacruel devido a Hades estar dentro da minha sombra e Bosbru estar protegendo a retaguarda. Isso se tornou irrelevante quando Tentacruel nos seguiu e me alcançou antes de avançar um pouco. Então começou a dar ordens para abrir caminho, e notei alguns de seus tentáculos sinalizando algo para alguns Tentacool, que então rapidamente começaram a pastorear um monte dos outros para longe. Percebendo que a maioria deles eram menores em tamanho, tive que sorrir depois de entender o que estavam fazendo. Foi bom ver Tentacruel cuidando dos jovens desta maneira, mesmo sob pressão, então agi como se não tivesse notado nada. Em vez disso, notei que de fato tornou-se mais fácil nadar para frente assim que entramos na zona de moradia, e quanto mais perto chegávamos da primeira rocha, mais fácil se tornava. Assim que estávamos perto o suficiente, voltei meu foco para a primeira rocha. Assim como a zona de moradia, não parecia grande coisa, mas eu podia dizer que era uma rocha formada naturalmente, o que significava que a formação não era artificial. Pelo menos até onde eu podia dizer. Dada sua largura, comprimento e altura, provavelmente poderia ser chamada de pilar, mesmo que não estivesse segurando nada, falando literalmente. Pude ver algum desgaste, o que era normal, embora depois de observá-la, tivesse certeza de que o pilar não quebraria por um longo tempo, já que era feito de um mineral bastante durável. Certo de que não havia nada mais ali, passei para a próxima rocha, e depois para a seguinte, até ter verificado todas as 9. Todas pareciam ser naturais e nenhuma tinha exatamente o mesmo tamanho, o que para mim era outro indicador de que eram naturais. No entanto, pensando em sua distribuição e posições, não pude deixar de ter a sensação incômoda de que algo estava acontecendo. Tinha uma sensação deliberada, como se não pudesse ser uma coincidência. Ou a natureza tinha feito um trabalho excelente ou outra pessoa tinha se envolvido, embora eu não tenha conseguido detectar nenhum sinal de artificialidade. De qualquer forma, assim que terminamos com os pilares de rocha, verifiquei as plantas aquáticas. No entanto, além de serem mais tenazes do que as tipicamente encontradas no mar, não havia mais nada que se destacasse. Embora isso não me impedisse de pegar um pedacinho e adicioná-lo à Utopia, já que era uma planta até então desconhecida. Bem, pelo menos não a tínhamos em Utopia. Eu não fazia ideia se ela tinha sido documentada por qualquer humano antes. Senti Tentacruel ficar tenso quando peguei uma faca, e ele só relaxou quando cortei apenas um pedacinho da planta ao meu lado, deixando o resto em paz. Independentemente de sua preocupação, parecia que não havia nada mais a encontrar, mas apenas para ter certeza. Fizemos um tour rápido ao longo do solo para verificar o fundo e ver se havia algo mais digno de nota. Infelizmente, nada se destacou particularmente para mim e nenhum dos meus parceiros indicou que encontraram algo interessante, então decidi parar por aqui. Depois de agradecer a um Tentacruel levemente perplexo, que emanava uma sensação de, é só isso, deixamos a zona de moradia e continuamos nadando ao longo do canal subaquático. Capítulo 872.
Depois de deixar a zona de moradia do Tentacruel, retomamos a natação em um padrão de S e por cerca de outros 100 metros mais ou menos. A maioria dos Pokémon selvagens eram Tentacool, com os ocasionais Goldeen e Shelder. Entendi mais ou menos porque eles dominavam esta área, já que eram muito provavelmente aqueles que tinham deixado a zona de moradia para nadar ou aqueles que não conseguiram ficar lá por vários motivos. Tinha certeza de que alguns foram exilados devido a força insuficiente, desenvolvimento, conexões ruins ou comportamento ou qualquer outro motivo. Honestamente, dependia do que o chefe da casa pensava mais do que qualquer outro motivo. Independentemente disso, o número de Tentacool caiu drasticamente depois que passamos pela linha dos 100 metros, ou pelo menos pensei que eram 100 metros. Com o número de Tentacool reduzido, outros Pokémon começaram a aparecer mais, e notamos que o número de Shelder parecia estar aumentando bastante. De 2 a 3 dentro de 100 metros para mais do que o triplo disso. Não apenas isso, mas depois de passar pelo marco de 1 quilômetro, vimos até 2 Staryu, que era outra espécie que eu não esperava ver aqui de forma alguma. Um ponto interessante era que tanto Staryu quanto Shelder geralmente precisavam de uma pedra da água para evoluir. Bem, algum outro material sintonizado com a água que geralmente era mais raro do que uma pedra da água também funcionaria. Mas o ponto importante era que sua evolução dependia de ser capaz de acessar esse gatilho de evolução. Eu estava curioso se havia alguma pedra da água ao redor do canal, porque se não houvesse nenhuma delas ou qualquer outro equivalente, então todos os Staryu e Shelder vivendo no canal estavam presos como estavam. Eu não queria criticar esses dois Pokémon nem nada, mas independentemente de como algumas pessoas mantinham seus Staryu ou Shelder como estavam. Se esse fosse realmente o caso, então não achava que qualquer membro das duas espécies tivesse qualquer chance de garantir uma zona de moradia para si mesmo. Starmie e Cloyster eram Pokémon fortes, mas suas pré-evoluções por si sós não seriam capazes de se estabelecer como líderes em um ambiente competitivo como este. Além disso, uma coisa curiosa que notei foi que nenhum dos Pokémon selvagens com os quais nos deparamos até agora fez qualquer tentativa de atacar qualquer um de nós. É verdade que Bosbru, Slowbro e Kun, Azumarill eram grandes Pokémon totalmente evoluídos, mas todo lugar geralmente tinha pelo menos um ou dois Pokémon imprudentes que ainda avançavam imprudentemente contra Pokémon maiores, a menos que estivessem irradiando uma energia muito superior à deles, o que não era o caso conosco. Nenhum dos meus 4 companheiros estava liberando seu poder ou energia. O caso com Tentacruel foi a única ocasião em que um deles exibiu sua força, por assim dizer, e ainda assim, nenhum dos Pokémon selvagens tentou nada. Para ser honesto, foi uma mudança de ritmo bem-vinda, mesmo que parecesse um pouco estranho não ser incomodado de forma alguma. Certamente proporcionou uma experiência de exploração mais calma, mesmo que parecesse que faltava um pouco da emoção que vinha com o desafio. De qualquer forma, se eu tivesse interpretado os Goldeen incorretamente, então a segunda zona de moradia deveria aparecer em breve, já que a traduzi como estando na marca de cerca de 1 quilômetro. Isso acabou sendo um erro de cerca de 200 metros, mas acho que foi perto o suficiente embora, vendo como o número de Staryu tinha aumentado para igualar o dos Shelder, Goldeen e Barboaz, eu suspeitava que a zona de moradia pudesse pertencer à linhagem Staryu ou à do Shelder. Eu não achava que fosse uma de Seakin, Goldeen ou de Barboaz, Whiscash. O motivo para a última era bem óbvio. Se tivesse sido uma zona de moradia dominada por Whiscash, provavelmente não haveria nenhum Pokémon selvagem, exceto Barboaz, perto da zona de moradia. Isso era em algum grau mais leve, o que tinha acontecido perto da zona de moradia do Tentacruel, com Tentacool predominando ao redor, com alguns Goldeen e Barboaz, bem como um punhado de Shelder. Isso estava conectado ao grau de territorialidade que uma espécie exibia, e era também por causa disso que eu não acreditava que esta segunda zona de moradia fosse ocupada por um Seakin. Embora os Goldeen, Seakin fossem menos territoriais do que Tentacool Tentacruel, ainda havia um pouco disso perceptível em sua conduta geral, e foi por isso que não acreditei que eles teriam permitido um estado quase equilibrado como estávamos vendo agora. Por outro lado, Shelder e Cloyster eram Pokémon mais tranquilos ou, melhor dizendo, eram geralmente mais passivos devido à sua natureza biologia. Normalmente eles seguiam uma rotina de viver e deixar viver ou, mais precisamente, de me deixem em paz. Staryu e Starmie eram ainda mais relaxados do que isso, e a razão para tal também derivava de sua biologia, embora deles fosse mais uma atitude de que eu sou quase imortal, então não me importo muito. Contanto que ninguém ameaçasse o núcleo de um Staryu ou Starmie, as ações de alguém raramente os incomodavam o suficiente para que agissem contra esse alguém. Bem, deixando suposições lógicas de lado, eu realmente esperava que fosse um Starmie ou Cloyster que ocupasse o lugar, já que isso significaria que algo capaz de desencadear sua evolução poderia ser encontrado dentro do canal subaquático. Vendo que tínhamos visto alguns Staryu e Shelder até agora, mas nenhum Starmie ou Cloyster, eu estava preocupado que não houvesse tal item por perto, o que teria sido muito ruim para as duas espécies. Chegamos à frente da zona inicial enquanto eu deixava minha mente girar em círculos especulativos, então teríamos a resposta para minhas perguntas em um momento. Disse a Bosbru, Slowbro e Kun, Azuraide para ficarem alertas, caso eu estivesse errado e estivéssemos prestes a encontrar uma espécie menos amigável. Felizmente esse não foi o caso, avistei um Staryu encostado no primeiro pilar. Embora tivessem praticamente o mesmo tamanho, a formação aqui era um pouco diferente da primeira. Havia mais rochas saindo do chão, embora fossem apenas 11 em vez de 9. Além disso, ao contrário da primeira formação, onde as rochas tinham tamanhos próximos, 3 rochas eram muito mais curtas, porém mais largas. E esse pilar inicial era um dos atarracados.
Como estava, pude ver um par de Shelder em cima da rocha, o que não ajudou na minha pergunta sobre quem estava no comando. Felizmente, minha pergunta não ficou sem resposta por muito tempo porque depois que deixei minha energia psíquica se espalhar como um sonar, senti um sinal indicando que alguém reagiu proativamente ao ser percorrido pela minha energia psíquica. Dado que minha energia não conseguiu avançar mais, não tinha certeza se aquele Pokémon era o único que poderia fazer isso. Mas agora eu sabia que havia pelo menos um psíquico presente. Duvidava seriamente que encontraria um Bruxis neste lugar, e nada poderia me fazer acreditar no contrário. Simplesmente porque um Bruxis não se daria bem com o Staryu e Shelder, já que eles seguiam o oposto da ideia de que peixes são amigos, não comida. Este lugar seria um buffet aberto para um Bruxis, então essa possibilidade estava fora de questão. Também não acreditei que o psíquico misterioso fosse um Slowbro ou Slowking, simplesmente porque não havia indicação alguma de sua presença. Embora eles realmente se dessem bem com o Staryu e Shelder, já que eram tão relaxados ou mais. No entanto, a menos que o mundo quisesse pregar uma peça em mim, a reação que obtive significava que havia pelo menos um Starmie neste lugar, e assim que pensei isso, pude sentir, vê-lo vindo em nossa direção. Senti o espanto vindo de Bosbru com Imotra e compartilhei seus sentimentos. Como eu não poderia quando o Starmie que vinha até nós era tão obviamente diferente de um Starmie normal. O Starmie nadando, ou talvez deslizando fosse mais apropriado aqui, em nossa direção não tinha a combinação usual de cores roxa, dourada e vermelha. Sua coloração nem sequer era aquela que eu conhecia do Starmie brilhante padrão. Em vez de ter membros, apêndices roxos, os membros deste Starmie eram azuis. O azul era, na verdade, bem próximo daquele que o Starmie brilhante geralmente tinha, mas dava a impressão de ser um pouco mais claro. Comparado a isso, as diferenças na carcaça e na gema entre este Starmie, um normal e um brilhante eram mais óbvias. A carcaça de um Starmie normal era dourada, enquanto um brilhante tinha uma carcaça rosa avermelhada. Enquanto isso, este tinha uma cor bege com tons alaranjados. Ainda assim, a diferença mais chamativa tinha que ser nas gemas. O original era como um rubi vermelho, enquanto o brilhante era como uma safira azul. Esta gema, por outro lado, era roxa. Se eu tivesse que ser honesto, na verdade gostei mais das cores regulares do brilhante do que das que estavam à minha frente, mas isso era apenas minha opinião, e ainda parecia um pouco melhor que o original, então não era como se parecesse ruim ou algo do tipo. No entanto, quando o Starmie parou na nossa frente, não pude deixar de me perguntar se ele tinha um gene lustroso ou se era algum outro modificador que afetava sua cor. Verificar seu status tinha escapado da minha mente quando ele pingou na minha avaliação psíquica, então escolhi corrigir isso. Embora tenha mascarado como o estabelecimento de uma conexão telepática por causa da comunicação, em vez de transmitir meus pensamentos. Enviar diretamente outra sonda psíquica para que eu pudesse observá-lo teria sido rude e poderia ter sido visto como uma provocação. Então essa abordagem alternativa sutil pareceu uma solução apropriada. Espécie, Starmie. Gênero, nenhum. Tipo, água psíquico. Potencial, azul claro. Estágio ouro escuro, alto. Modificadores, lustroso. Habilidades, iluminar, cura natural. Talentos, recuperação total. Afinidades, água psíquico. Seu potencial era muito bom, mas considerando sua força, isso era praticamente um dado. Poderia ter sido verde profundo na pior das hipóteses, ou verde se decidíssemos ser generosos e incluíssemos a possibilidade de uma quebra de teto. Ainda assim, azul claro era o suficiente para que não tivesse que se preocupar em não conseguir avançar para a platina sem quantidades absurdas de treinamento sério pesado. Independentemente disso, o mais interessante para mim era a seção de modificadores, e parecia que Starmie tinha o gene lustroso, afinal. O aumento de 25% que ele proporcionava impulsionava o nível racial de Starmie direto para o nível de ápice. De fato, com um valor racial, estatística base de 650, ele era até superior ao pseudo-lendário médio. Honestamente, eu não podia dizer que não fiquei tentado a capturar Starmie, mas dada sua posição suspeita, porém quase garantida, como chefe da zona inicial, eu estaria tirando o protetor do Staryu e Shelder, então joguei esse pensamento pela janela antes de retornar à ficha. Percebi então que a seção de talentos não estava vazia. Aparentemente Starmie também tinha um talento. Recuperação total me fez pensar na habilidade da linhagem de recuperar rapidamente apêndices, membros perdidos, então pensei que poderia estar aumentando isso. Ou sua velocidade natural de recuperação. Lendo a descrição, vi que esse era de fato o caso, mas recuperação total fazia algo muito mais impressionante e importante do que isso, pelo menos para Starmie. Normalmente, uma gema rachada significava uma sentença de morte para um Staryu ou um Starmie, enquanto uma gema quebrada resultava em morte quase imediata. No entanto, recuperação total permitia que Starmie mantivesse a consciência total contanto que a gema não fosse reduzida a pó, e também tornava possível que a gema se recuperasse mesmo de um estado quebrado. Rachaduras cicatrizavam muito rapidamente, enquanto juntar partes quebradas da gema permitia que elas se consertassem e fundissem, acelerando o processo de recuperação, já que precisava regenerar menos da gema dessa maneira. Isso significava que a menos que alguém reduzisse toda a gema de Starmie a pó rapidamente, ele era funcionalmente mortal, já que Staryu e Starmie também estavam entre as espécies sem idade. Se o gene lustroso tinha me tentado, então seu talento de recuperação total fez com que a ideia de capturar Starmie, que eu tinha descartado anteriormente, escalasse até a janela e voltasse para dentro. Eu tinha certeza de que o problema que considerei poderia ser resolvido. Eu poderia simplesmente levar todos os seus companheiros junto com ele. Não era como se Utopia estivesse sofrendo por falta de espaço.
Capítulo 873. Não era como se Starmie não tivesse falhas, já que seu estágio avançado combinado com seu potencial atual significava que ele estaria atrás em termos de potencial se entrasse na minha equipe principal. No melhor dos cenários, Starmie precisaria atingir o estágio 9 enquanto quebrava limites para impulsionar seu potencial para a Aurora Clara, e no pior cenário, nem isso seria suficiente. Sem mencionar que seu potencial mais baixo significava que ele estaria ficando atrás dos outros quando a quebra de limites estivesse envolvida, tornando difícil acompanhar em algum ponto. Eu obviamente sabia que tipo de linha de pensamento privilegiada era essa, mas como alguém que planejava seriamente alcançar o ápice deste mundo desde o início, isso era algo que eu tinha que considerar ao adicionar Pokémon ao elenco principal e até mesmo ao elenco reserva. Era por isso que eu tinha tal fixação em potencial desde o início, e embora eu tenha relaxado lentamente nessa frente depois que percebi o quanto nós, Utopia, poderíamos ajudar se o Pokémon fosse jovem fraco o suficiente, isso ainda persistia. Se eu capturasse Starmie, ele provavelmente conseguiria acompanhar o grupo principal antes do estágio 7, o que honestamente não era ruim. Dada a nossa experiência até agora, isso provavelmente se traduzia em 1 ou 2 décadas, provavelmente mais para alguns membros do nosso grupo. Considerando minha idade atual, 10 a 20 anos não era um curto período de tempo. Eu sabia que, considerando a idade que todos nós poderíamos atingir, isso poderia mudar a longo prazo, mas agora, para nós, não era curto de forma alguma. Ainda assim, depois de considerar todos esses pontos, eu ainda não conseguia deixar de querer capturar Starmie. O impulso de capturar Pokémon que eu considerava interessantes ou impressionantes estava me cutucando pelas costas. Era um hábito de colecionador enterrado em mim que extraía sua energia da presença de Utopia e da confiança que Utopia me dava para proporcionar uma vida ótima a qualquer Pokémon que eu decidisse capturar. Ele espreitava em mim, aparecendo sempre que eu encontrava um Pokémon, sozinho ou em grupo, que despertava meu interesse, independentemente de fazer sentido adicioná-lo à equipe ou não. Às vezes a razão vencia a luta interna silenciosa, mas outras vezes, quando eu tinha justificativas, desculpas apropriadas, eu perdia. Como durante minha farra de capturas no deserto. Desta vez, os dois lados empataram, então decidi finalmente fazer uma oferta ao Starmie e reservá-lo como um Pokémon para recomendar ao meu círculo se ele recusasse. Mesmo que Starmie não se juntasse a mim, outros do meu grupo poderiam tentar a sorte para ver se conseguiam fazer Starmie se juntar, se estivessem interessados, obviamente. De qualquer forma, primeiro contei ao Starmie o propósito inicial da nossa visita, que era examinar sua zona inicial como parte da nossa exploração do canal de água. Sem surpresa, dada a sua natureza tolerante nata, Starmie não se importou em nos deixar entrar, desde que jurássemos não causar problemas. Prometi a ele usando minha energia psíquica que não causaríamos, pois senti que Starmie apreciaria isso mais do que se eu usasse aura. Starmie nos seguiu, acompanhou enquanto estudávamos a formação da zona inicial, e embora eu tenha mantido silêncio sobre a frente de recrutamento por enquanto, perguntei a Starmie quando e como ele se tornou o que era agora. Já que eu estava me perguntando se sua lustrosidade era natural ou se estava relacionada às ocasiões de sorte sobre as quais tínhamos ouvido falar. Starmie não pareceu se importar em responder e nos disse que costumava ser um estário comum, mas que as coisas mudaram quando encontrou uma escama que desencadeou sua evolução. Starmie compartilhou que não tinha ideia de quem pertencia à escama, apenas que ela foi arrastada pela correnteza e acabou atingindo ele, que ainda era um estário na época. Starmie disse que não esperava evoluir e que simplesmente não se incomodou em desviar, já que não achava que a escama do tamanho de uma palma poderia feri-lo, que estava no estágio alto prata mesmo que atingisse sua gema. Aparentemente, isso não era verdade, já que a escama era tão dura que até mesmo o impulso fornecido pela correnteza era suficiente para causar uma rachadura em sua gema, o que causou a Starmie um bocado de choque e pânico naquele momento, embora não tanto quanto a evolução repentina que então foi desencadeada. A evolução que se seguiu não só terminou curando a rachadura, mas também causou sua cor se tornar o que é hoje. Starmie acrescentou que levou algumas décadas, mas depois aprendeu que sua gema agora podia se recuperar facilmente de coisas como arranhões e rachaduras, o que lhe permitia ser mais imprudente enquanto lutava e treinava. Foi o que permitiu a Starmie garantir a zona inicial para sua espécie. Não pude deixar de olhar para o Shelder quando ele disse isso, Starmie notou, e explicou que eles eram permitidos entrar porque eram bastante compatíveis com sua espécie, já que ficavam apenas parados em seu lugar o dia todo sem incomodar mais ninguém. Era praticamente como eu esperava que fosse, mas não pude deixar de me perguntar por que Starmie era tão comunicativo sobre sua habilidade e talento de cura expandida. Ao contrário da coisa da cor, aquilo não era algo que pudesse ser notado imediatamente. Coisas assim eram geralmente mantidas para si mesmo. Não acreditei que Starmie fosse ingênuo o suficiente para não saber disso, então tinha que haver uma razão para sua franqueza. Decidi abordar isso quando apresenta-se minha oferta de recrutamento. Minha atenção total voltou a Starmie quando ele terminou sua história com o fato de que sempre ficava de olho em mais daquelas escamas, mas que só conseguiu capturar outra escama parecida com a que causou sua evolução há uns 30 anos. Infelizmente, de acordo com Starmie, o estário que evoluiu através dela não passou pelas mesmas mudanças que ele, embora isso não tenha reduzido meu interesse nas escamas. Era apenas que as escamas pareciam extremamente raras se fossemos pela história de Starmie, o que me deixou um pouco decepcionado. Eu só não tinha certeza se esse era realmente o caso ou se Starmie estava tentando nos fazer perder o interesse nas escamas ou apenas azarado. De qualquer forma, finalmente fiz minha oferta a Starmie com outra acrescentando comentários afirmativos como sim, muito grande, super saboroso e tanto quanto você quiser.
Starmie ouviu todo o meu discurso sem me interromper, embora eu pudesse sentir alguma diversão através da percepção de emoções, o que suspeitei ser devido à Motra. Ele até soltou um zumbido pensativo, mostrando que estava considerando a ideia, quando mencionei que estaria disposto a levar seus companheiros também. Tive a sensação de que Starmie ia concordar, mas ainda esperamos pacientemente que ele chegasse a uma decisão. Enquanto esperávamos, Motra deu 2 tapinhas na minha cabeça antes de bater mais 3 vezes rapidamente, sinalizando para eu abrir o portal para que ela pudesse respirar novamente. Entendendo que ela tinha ficado sem ar novamente, abri um pequeno portal, perto de seu rosto, que tinha metade do tamanho de sua cabeça chibi. A sucção que se seguiu atraiu o rosto de Motra para perto, e sua boca. Rosto fechou o portal, impedindo que qualquer água entrasse em Utopia através dele. Eu poderia obviamente ter impedido a água de entrar em primeiro lugar, mas isso teria parado o efeito de sucção também, e era mais engraçado dessa maneira. Eu poderia ter simplesmente movido Motra para Utopia por um momento de tirar o fôlego, mas não fiz porque era mais interessante assim, palavras de Motra, não minhas. Mas eu concordava com elas. Senti a atenção de Starmie mudar para Motra quando seu rosto foi puxado para frente, mas não fiz nenhuma tentativa de explicar o que estava acontecendo. Independentemente disso, fechei o portal assim que Motra puxou o rosto para trás, indicando que ela estava cheia de ar novamente, pelo menos pelos próximos 40, 80 minutos, dependendo de quanto ela escolhesse se mover desta vez. Quanto mais ela ficava de preguiça na minha cabeça, mais tempo ela poderia trabalhar com o ar que tinha acabado de inalar. Enquanto isso, Starmie soltou outro zumbido, e tive a sensação de que o pequeno episódio poderia ter tornado o assunto mais interessante em nossos meios, servindo como uma espécie de prova de que eu não estava apenas cheio de conversa fiada. Acabamos esperando por mais 1 minuto inteiro antes que Starmie desse sua resposta. Não pude deixar de soltar algumas bolhas enquanto suspirava quando ele realmente recusou meu convite. Ponderei brevemente sobre desafiá-lo à moda antiga, mas estourei essa bolha de pensamento no momento em que ela surgiu, já que tinha decidido deixar a decisão para Starmie. Então agora eu tinha que respeitar sua escolha. Ainda assim, senti-me um pouco decepcionado por não ter simplesmente derrotado Starmie e capturado a moda antiga em vez de tentar diplomaticamente. Bem, não havia nada que eu pudesse fazer agora. Parecia que eu teria que ir com o plano B, afinal. Eu teria oferecido a chance para a mãe ou o pai, mas a mãe já tinha um Starmie, e o pai geralmente evitava pegar uma espécie se a mãe já tivesse. A menos que pudessem ser formados como um par, o que eu não achava que poderia acontecer aqui. Rose e Jess estavam fora por razões óbvias. Acho que teria que ver se Ace estava interessado, embora não tivesse certeza se ele conseguiria derrotá-lo agora, mesmo que quisesse. Eu tinha quase certeza de que mesmo se todos os Pokémon de Ace se juntassem contra Starmie, as chances eram de que Starmie vencesse. Então, se Ace estivesse interessado, ele provavelmente teria que esperar alguns anos até que seus Pokémon fossem fortes o suficiente para derrotar Starmie. A única maneira de ele capturá-lo de outra forma seria trapaceando, mas conhecendo Ace, duvidava seriamente de que ele estaria disposto a pedir um Pokémon emprestado aos pais. Especialmente porque essa era uma maneira infalível de ganhar o desrespeito do Pokémon que se capturava. Um Pokémon desobediente e possivelmente confrontador era muitas vezes pior do que nenhum Pokémon, especialmente se o Pokémon em questão fosse do tipo psíquico ou fantasma. Até mesmo dragões eram menos perigosos para um humano desavisado, treinador ou não, do que tipos psíquicos ou fantasmas maliciosos. Na verdade, a diferença entre eles era tão grande que nem era engraçado. Eu tinha visto o ranking de tipo ameaça e aprovava totalmente a aliança que colocava os psíquicos no topo e os fantasmas em segundo lugar. Fiquei um pouco cético quando se tratava de colocar os tipos sombrios em terceiro lugar e os tipos venenosos em quarto, já que pessoalmente sentia que essas posições deveriam ser trocadas, embora eu pudesse entender por que eles escolheram classificar os tipos sombrios acima dos venenosos. Era uma diferença de foco. Eu acreditava que os tipos venenosos poderiam causar mais danos em geral, mas a aliança provavelmente focava mais nos danos que eles poderiam representar aos treinadores. Na verdade, pensei que se chegasse ao dano geral que eles poderiam causar antes de serem notados parados, os tipos venenosos provavelmente poderiam igualar ou até superar os tipos fantasmas. Provavelmente era por isso que Gengar e sua linhagem tinham uma reputação tão temível em todas as nações, culturas na história antiga. Nenhum dos dragões era tão temido quanto os fantasmas, particularmente a linhagem Gengar, provavelmente porque eram muito mais raros e muito mais diretos na maneira como atacavam. Livros de história mostram que os dragões eram mais reverenciados do que temidos, apesar das instâncias documentadas de destruição que causaram. Mas dragões tinham esse efeito em todos os Omniversos, eu acho. Percebi que acabei saindo do tópico enquanto saía do tópico. Então disse a Starmie que sua recusa estava bem antes de mudar o foco para nossa exploração do resto da zona inicial. Quanto a Ace capturar Starmie ou quem escolher se ele recusasse, eu lidaria com isso uma vez ou logo antes de deixar quedas de meteoros. Capítulo 874. Starmie nos acompanhou até cada pilar antes de pedir que o seguíssemos, o que fizemos, já que eu estava curioso sobre o que ele queria. Starmie nos trouxe para uma área que era particularmente coberta, mascarada por uma vegetação aquática de crescimento alto. Notei diretamente um segundo Starmie descansando no local, mas levei um momento ou dois extras para notar que também havia um estário não muito longe do segundo Starmie. Vendo isso, não pude deixar de ficar surpreso, bem como curioso sobre o porquê do Starmie-chefe ter nos trazido aqui. Dado o comportamento do Starmie e que o estário em questão era um brilhante, eu tinha quase certeza de que o estário era filho do Starmie.
Starmie, ou melhor, filho de ambos os Starmie. Eu tinha a suspeita de que o segundo Starmie foi o que acabou evoluindo com a ajuda da escama encontrada há cerca de 30 anos. E que poderia ser por isso que seu filho acabou com o gene brilhante, porque mesmo brilhantes tinham dificuldade em ter filhos brilhantes. O fato de o Starmie-chefe ter o gene lustroso pode ter dado chances ligeiramente maiores de ter descendentes brilhantes. Mas a menos que eles tivessem muita sorte e acertassem a loteria em uma ou poucas tentativas. Eu teria que assumir que a evolução por escama do segundo Starmie ajudou um pouco também geneticamente, mesmo que não tenha conseguido desbloquear o gene para o próprio Starmie. Naturalmente, eu poderia estar errado e eles poderiam ter gerado centenas de filhos antes de trazer este ao mundo, mas eu seriamente duvidava que esse fosse o caso por dois motivos: atitude e tempo. Nenhum dos Staryu que vimos durante nossa exploração da zona inicial tratava o Starmie como um pai. Eles eram certamente respeitosos e educados, mas nenhum dava a impressão de que estavam vendo seu pai. Honestamente, os Shelder que vimos eram tão educados e respeitosos quanto, então, a menos que fossem filhos deles também. Eu tinha certeza de que os dois Starmie não tentaram a sorte na criação ou procriação de brilhante. Isso na verdade me trouxe ao segundo ponto: tempo. O segundo Starmie tinha evoluído apenas há cerca de 30 anos, e eles não poderiam ter produzido mais do que talvez 40, 50 ovos durante esse tempo sem se prejudicarem mesmo que quisessem. Na verdade, eu não tinha muita certeza sobre isso, então havia uma possibilidade real de que o limite seguro fosse muito abaixo disso. Afinal, os pais fundiam e infundiam sua energia durante a criação do ovo, bem como no processo de nutrição. Fazer isso repetidamente sem dar a si mesmos tempo para se recuperar adequadamente não era uma boa ideia, e eu podia imaginar que ficaria progressivamente pior para os pais a cada ovo rapidamente nutrido. Portanto, acredito que a concepção do Staryu envolveu um pouco de sorte e o próprio nível de gene do Starmie em vez de alguma concepção em massa. Embora eu não pudesse descartar completamente a possibilidade de que o Staryu brilhante não fosse relacionado aos dois Starmie. De qualquer forma, não pude deixar de ficar curioso sobre o que o Starmie queria. Ele me mostrou o Staryu porque planejava me permitir recrutá-lo, ou o Starmie queria obter uma pedra da água de mim para ele. Acho que o Starmie não precisaria ter me mostrado o Staryu para o último caso, então eu estava esperançoso de que fosse a primeira opção, embora não pudesse deixar de esperar que o potencial do Staryu fosse pelo menos decente. As coisas seriam bem estranhas se o Starmie oferecesse seu filho apenas para eu recusar devido ao seu potencial ruim, porque eu recusaria se esse fosse o caso. Esperando que não chegasse a esse ponto, finalmente decidi abordar diretamente o assunto e perguntar ao Starmie por que ele nos trouxe aqui. A minha pergunta. O Starmie primeiro apresentou outro Starmie como seu parceiro e o Staryu como seu filho antes de me perguntar se seu filho tinha chamado minha atenção agora que eu o tinha visto. Senti a surpresa do outro Starmie quando o Starmie-chefe disse isso, mostrando que a situação atual o pegou desprevenido, mas pareceu que ele escolheu permanecer em silêncio. Independentemente disso, para mim, a situação tinha se desenvolvido da melhor maneira. Embora eu honestamente não tivesse certeza do porquê o Starmie parecia estar disposto a praticamente empurrar seu precioso para mim. Não que eu me importasse em ser presenteado com Pokémon com potencial, embora eu ainda não tivesse certeza se esse era o caso com o Staryu. Eu simplesmente não entendia a motivação por trás das ações do Starmie, o que me deixava sentindo-me tanto suspeito quanto curioso. Sem vontade de desperdiçar mais células cerebrais com o assunto, perguntei francamente ao Starmie o motivo. E a resposta revelou que eu provavelmente estava começando a subestimar demais os Pokémon do estágio Ouro Escuro. O Starmie revelou que tinha notado que eu não apenas possuía as habilidades psíquicas que revelei, mas também uma abundância de força vital pura e vigorosa. Além disso, eu estava sendo acompanhado por dois Pokémon que lhe davam uma sensação como se pudessem incomodá-lo ou até mesmo igualá-lo, e outro que lhe dava uma sensação de perigo como a que ele só sentia quando um dos soberanos passava por perto. Para completar, o Starmie admitiu que tomou a decisão final quando sentiu a leve manipulação espacial que ocorreu enquanto ele considerava minha oferta de recrutamento. Fiquei bastante surpreso por ele ter notado isso, mas sabia que a linhagem espécie tinha uma certa afinidade com o espaço, então pude entender como. O Starmie provavelmente notou a situação com o ambiente ao redor do portal, o que junto com o comportamento de Mothra, o levou a notar a mudança no espaço ao redor do portal. De qualquer forma, não importa como o Starmie notou as flutuações espaciais, ele não fazia ideia do que exatamente estávamos fazendo, o que era bom para nós e especialmente bom para eles. Agora que eu sabia por que ele tinha agido da maneira que agiu, escolhi resolver a questão que determinaria nosso próximo passo. Então pedi permissão ao Starmie para me aproximar e inspecionar o Staryu. O Starmie disse diretamente para eu ir em frente. Então me aproximei do Staryu que observava e lhe dei um tapinha amigável na ponta de seu membro mais alto enquanto cumprimentava o Staryu. Usei diretamente observar nele enquanto fazia isso, e meu interesse na conversa com o Staryu tornou-se muito mais genuíno depois que vi sua ficha de status. Espécie, Staryu. Gênero, nenhum. Tipo, água. Potencial, azul claro. Estágio prata, alto. Modificadores, brilhante. Habilidades, iluminar, cura natural. Talentos, camuflagem. Afinidades, água psíquico. Potencial azul claro no estágio prata, alto, era muito bom. O bônus da utopia poderia empurrar isso para o topo do azul ou até mesmo azul profundo, e atingir o violeta claro ao atingir o estágio ouro era uma coisa certa.
Seu estágio atual significava que o estário estava pronto para evoluir a qualquer momento. E se adicionássemos o bônus que eu poderia ajudá-lo a ganhar durante sua evolução, o potencial do estário era quase garantido de ser violeta. Embora eu não tivesse certeza se o potencial do estário poderia ser empurrado para a aurora clara ao atingir o estágio ouro escuro, eu tinha certeza de que seria violeta profundo, com a aurora clara sendo praticamente uma coisa garantida no estágio platina. Isso, combinado com o gene brilhante do estário e a possibilidade, não importa quão pequena, de que seu modificador pudesse passar por uma atualização, foi o suficiente para eu adicionar o estário pelo menos à equipe reserva. Até mesmo entrar na equipe principal não estava fora de questão, dependendo de como as coisas fossem com seu treinamento. Ainda assim, foi o fato de ele ter um talento que realmente chamou minha atenção. Embora a camuflagem não tivesse nada a ver com o talento do Starmie, o talento do estário permitia que ele atingisse essencialmente a invisibilidade visual perfeita. Era essencialmente a versão aperfeiçoada do talento natural de um Kecleon, embora, ao contrário do deles, o talento do estário não fosse biológico-físico, mas relacionado à manipulação da luz. Só por isso, estava claro que camuflagem tinha sido derivada de iluminar. Enquanto este último permitia ao estário liberar luz em seus arredores, o primeiro permitia ao estário essencialmente dobrar a luz ao seu redor. Embora não fosse uma habilidade poderosa em si, ainda era muito útil e tinha o potencial de se tornar realmente ótima caso passasse por uma atualização favorável. Nesse ponto, eu já estava pronto para capturar o estário, e o fato de ele já ter herdado uma afinidade psíquica era apenas a cereja no topo do bolo. Era bom, mas eu planejava deixar o estário evoluir não muito tempo depois de sua captura, e ele certamente ganharia o tipo psíquico quando isso acontecesse. De qualquer forma, perguntei ao estário se ele estava disposto a ir comigo. Assim que ele concordou, peguei uma bola oceânica e toquei o estário com ela, iniciando o processo de captura, que se resolveu após um único tremor que provavelmente só aconteceu porque minha ação repentina assustou o estário. Uma vez que a captura foi bem sucedida, deixei o estário sair novamente para que pudesse se despedir de seus pais, e eu lhe disse isso. Depois que eles fizeram isso, nos despedimos do par de Starmie e deixamos a zona inicial para continuar nossa exploração. Decidi enviar o estário para a Utopia para que pudesse passar pelo processo de otimização e se familiarizar com a Utopia e os outros. Disse ao estário que ia movê-lo para o lugar onde os outros da minha família estavam ficando, e enquanto fazia isso, contatei Genven Gardevoir, Fortuna, Tojekis, bem como Arthur Tlow para dizer-lhes para se encontrarem em minha casa para cumprimentar o novo recém-chegado. No momento em que o estário apareceu na varanda da minha mansão-casa, a otimização começou, e enquanto os três que eu chamei junto com outros que vieram, esperavam o processo terminar, guardei a pokebola do estário onde as outras eram mantidas. Depois que fiz isso, dei uma olhada no registro e vi que o processo estava quase pronto. Então, como os outros, esperei a conclusão do processo. No momento em que a iniciação terminou, contatei o estário e o apresentei a Genven bem como aos outros, antes de deixar o resto da iniciação da Utopia para eles. Enquanto eles faziam isso, dei uma olhada na ficha de status revisada do estário. Nome, N.A. Espécie, estário. Gênero, nenhum. Idade, 13 mais anos. Tipo, água. Potencial, azul profundo, 12,46%. Notei a idade do estário conforme meus olhos, mente passavam pelo seu potencial, e era quase a mesma idade da maioria de nós, o que era bom. Muito melhor do que isso foi que seu potencial tinha passado de azul claro direto para azul profundo. Agora eu estava confiante de que a combinação de sua evolução e ruptura de limite para o estágio ouro empurraria seu potencial diretamente para o violeta, garantindo que o estário não ficasse muito atrás dos outros. Feliz com isso, passei para outra sessão, mas como já tinha notado pelo registro, não houve alterações nos modificadores, habilidades ou talentos do estário. Mais abaixo, sua sessão de estágio me deixou um pouco feliz, já que seu parâmetro atual significava que o estário provavelmente atingiria o teto regular. Dentro de 5 a 8 meses, dependendo de quão entusiasticamente ele treinasse. O restante da ficha de status era como se esperaria, e só levei um momento para conferir os movimentos que tinha aprendido e a que nível, proficiência os tinha elevado. Foi enquanto eu estava considerando se deveria deixar o estário focar em elevar alguns dos movimentos de maestria iniciante para proficiência primeiro ou deixá-lo elevar poder cósmico e hidrobomba de seu nível novato atual primeiro que de repente, senti os sinais de aviso do meu ser, corpo soarem. Meu corpo inclinou-se automaticamente para o lado enquanto minha segunda mente ativava imediatamente meus sentidos de aura para escanear meus arredores para encontrar-o, que causou meu corpo a reagir como reagiu. Enquanto isso eu estava subitamente em alerta total, e meu primeiro fluxo de pensamento estava examinando o que meus olhos estavam vendo dos meus arredores, mesmo quando meu corpo estava mudando de sua posição inicial. Um início abrupto de dor fez com que tudo aquilo congelasse momentaneamente. Capítulo 875. Meus sentidos aguçados notaram que a dor incrível que eu estava sentindo originava-se perto do centro do meu peito, logo ligeiramente à direita. A velocidade na qual meu mente estava correndo esticou o momento excruciante que eu estava vivenciando em um momento agonizantemente longo. Pelo menos foi assim antes que minha mente finalmente reagisse e cortasse a dor que eu sentia ativamente. Enquanto eu estava passando pelo segundo mais longo da minha vida, meu segundo fluxo de pensamento, que estava analisando a imagem dos meus olhos, pôde ver um esguicho de vermelho que surgiu da parte superior do meu corpo, peito e começou a se espalhar, tingir a água na nossa frente. O número 2 também notou a ponta de um membro,
tentáculo azul saindo do meu peito na franja inferior da nossa visão. Com a dor que eu podia sentir abafada, minha mente ainda correndo em alta velocidade estava transbordando de pensamentos. Houve alívio por meu corpo ter instintivamente inclinado para o lado, já que aquele membro teria atravessado meu coração em vez de simplesmente perfurar, sair do meu peito. Houve também muitas perguntas. Como? Como isso aconteceu? Como esse emboscador conseguiu chegar perto de mim assim? Isso foi coincidência? Um Pokémon selvagem me atacou ou este é uma emboscada? Ataque de um Pokémon treinado? Aquela recompensa do submundo acabou me mordendo? Na verdade, ignorando quem? Porque minha aura passiva e meus sentidos psionicos não reagiram. Ah, claro, eles definitivamente desempenharam um papel na reação do meu corpo. Mas eu deveria ter sentido aquele atacante, ou pelo menos o ataque antes que ele essencialmente quase tocasse minhas costas. Fiquei incrivelmente feliz por eles terem me permitido pelo menos evitar que meu coração fosse espetado, porque não tinha certeza se ser espetado pelo coração como fui espetado pelas costas peito teria destruído meu coração. O membro parecia grande e largo o suficiente para que eu dissesse que não era improvável que eu precisasse de um novo coração se isso acontecesse. Não que a situação atual não teria sido fatal para 99,99% das pessoas se tivesse acontecido com outra pessoa ou comigo. Para esse fim, se eu não tivesse a utopia e suas capacidades de cura divina. Como estava, a utopia precisaria regenerar, curar parte do meu pulmão direito e uma pequena parte do lado direito do meu coração. Bem, junto com muita carne que estava no caminho, assim como as costelas que também tinham caído como vítimas do membro que irrompeu através do meu corpo. Isso sem mencionar o dano que provavelmente aconteceria durante a remoção do membro. Esse pensamento interrompeu meus pensamentos em espiral, já que percebi que tinha perdido um segundo inteiro neles. Imediatamente voltei meu foco de dentro para fora e senti o choque, a dor emocional, não física, bem como uma raiva quase raivosa irradiando dos meus Pokémon. No entanto, eu tinha que lidar com o membro no meu peito antes que pudesse lidar com qualquer outra coisa, ou correr o risco de as coisas se tornarem significativamente piores para mim. Imediatamente fiz o número 2 mobilizar minha aura para estabilizar a área ferida, enquanto o número 3 utilizava minha energia psionica para isolar a área entre minha carne e o membro preso nela, para que o próximo movimento não afetasse meu ferimento. Com a situação do meu ferimento estabilizada, movi meu corpo para frente enquanto simultaneamente dava ao meu atacante misterioso um empurrão psioníco para expulsar seu membro do meu corpo. Como esperado, sentiu tentando mover seu membro, provavelmente para causar mais dano, mas graças ao número 3, ele falhou. Ele só teve um momento antes de ser propelido para longe e a oportunidade passou sem quaisquer outras complicações. Virei-me rapidamente para dar uma olhada no meu atacante, e enquanto fazia isso, dirigi minha Motra Butterfree com Azuraide Boss Bruiades. Gengar para dizer-lhes para lidar com aquele Jellicent enquanto eu estava movido para a utopia para deixar o ferimento ser tratado. Mesmo enquanto eu fazia isso, não pude deixar de me perguntar se o Jellicent estava sozinho ou se havia outros por perto. Então adicionei que eles deveriam ficar atentos a outros espreitando por perto. Minhas ações os tiraram da espiral de emoções em que estavam diretamente para a ação, e eles não disseram mais do que tudo bem, ok antes de fazê-lo. Movi-me para a utopia enquanto Motra tirava da minha cabeça, e mantive um olho na situação lá fora, mesmo enquanto a utopia começava a curar meu ferimento. Notando que minha aura de emergência e medidas psionicas estavam interferindo, ou pelo menos desacelerando o processo, interrompi todas as medidas de emergência. Embora tenha me arrependido imediatamente quando a dor me atingiu, o número 2 tinha parado de suprimir a dor percebida junto com a aura, e eu me arrependi instantaneamente. Ainda me contorci por mais alguns momentos mesmo depois que o número 2 ressuprimiu a dor, e não pude deixar de olhar para baixo, para o meu peito, para ver por mim mesmo quão ruins as coisas estavam. Foi um pouco perturbador ver um ferimento aberto assim, mas senti-me um pouco introspectivo ao ver o meu. Dado o tamanho do ferimento, bem como a ponta que eu tinha visto na periferia da minha visão, e contrastando isso com o membro que eu tinha visto no Jellicent, concluí que ele deve ter dobrado, curvado seu tentáculo para formar uma forma de lança para melhor penetração. Fiquei um pouco grato por ele ter feito isso, já que o ferimento teria sido significativamente maior se ele não tivesse. Por outro lado, ele provavelmente não teria conseguido me espetar se tivesse tentado usar seu tentáculo, membro como estava, ou pelo menos não tão suavemente quanto fez. Isso poderia ter me permitido reagir a tempo e desviar ou pará-lo, então era seguro dizer que eu estava com sentimentos mistos no momento. Como estava, eu tinha um buraco do tamanho de um punho no meu peito, concedido que estava lentamente se fechando conforme a utopia estava regenerando a carne, órgãos e ossos perdidos. Eu não tinha certeza de como me sentir, mas pensava sinceramente que ninguém deveria ser capaz de ver dentro do próprio corpo da maneira que eu podia agora, embora não pudesse evitar continuar a fazê-lo mesmo enquanto o buraco diminuía. Um pensamento repentino que surgiu em minha mente me fez fazer uma careta. Eu não podia acreditar que tinha entrado para o clube do Donut, embora, ao contrário de outros membros do clube, eu estivesse vivo para contar a história. Na verdade, esqueça isso, eu não contaria a ninguém sobre isso, a menos que fosse uma tentativa de assassinato real do submundo, já que podia imaginar que tipo de furor a mamãe e as meninas causariam se descobrissem. Ah, papai e os meninos também, naturalmente. Falando nos meninos, pensar que seria eu quem copiaria o homônimo multiversal do Ace em vez dele.
Bem, obviamente eu teria preferido que isso nunca tivesse acontecido, mas sinceramente achava melhor que fosse eu quem tivesse tido a experiência do Donut em vez dele ou de qualquer um dos outros, já que eu poderia me recuperar sem um arranhão permanente ou duradouro, enquanto eles acabariam mortos. De qualquer forma, fiquei de olho na situação lá fora enquanto meu ferimento cicatrizava. Durante a brutal surra que se seguiu, Jellicent revelou que estava no estágio Ouro Sombrio. Não que isso tivesse ajudado contra meus Pokémon furiosos, mas pelo menos me fez sentir um pouco melhor do que a ideia de ser letalmente emboscado por um Pokémon de estágio Ouro ou, que meu nos livre, um ainda mais fraco. A maneira como Jellicent foi forçada a suportar a surra indicava que ele havia agido sozinho. Bem, isso ou seus parceiros eram mais implacáveis do que se pensaria, e dada a situação, senti que era melhor prevenir do que remediar. Então escolhi deixar Hades vasculhar a área por precaução enquanto os outros entregavam a surra. Hades resmungou um pouco sobre ter conseguido apenas 2 golpes e perdido a chance de desabafar sua raiva, mas ainda assim entendeu por que era importante. Ele vasculhou seriamente os arredores imediatos em busca de outros fantasmas ou Pokémon incomuns em geral. O resultado sugeriu que Jellicent tinha realmente agido por conta própria, o que era definitivamente bom saber. Independentemente disso, com os resultados de sua busca em mãos e meus ferimentos cicatrizados, decidi retornar ao lado de fora. Finalmente chamei um basta logo antes de sair, pois senti que meus Pokémon tinham desabafado o suficiente, tanto por eles quanto por mim. Se Jellicent não fosse do tipo fantasma, ele teria definitivamente morrido no meio da surra que sofreu. Do jeito que estava, sua forma física tinha sido despedaçada 2 vezes. Na primeira vez, Jellicent levou apenas alguns instantes para se reformar, enquanto na segunda vez levou quase meio minuto. Isso forçou Mothra e os outros a diminuírem um pouco a intensidade para garantir que pudessem vencê-lo por mais tempo. Na verdade, senti um aperto de pena enquanto assistia a isso, mas o fato de que Utopia ainda estava consertando o buraco em meu peito na época tornou muito fácil extinguir qualquer pena que surgisse. De qualquer forma, reapareci do lado de fora e fui até o Jellicent que se contorcia, mas que estava imóvel, ignorando Hades, que resmungava sobre não poder participar da surra enquanto reentrava em minha sombra. Eu podia sentir Jellicent oscilando à beira da inconsciência, e tinha certeza de que ele já tinha sido forçado a esse estado e depois forçado a sair dele mais de uma vez durante a surra. Sinceramente, fiquei feliz por ele não estar em coma, já que considerei isso uma possibilidade real dada a gravidade de sua situação, mas como esperado de um fantasma, ele era muito mais resistente a surras brutais do que outros Pokémon. Além disso, seu estado semi-incoerente atual, oscilando na beira da consciência, era minha vantagem, já que tornava Jellicent muito mais suscetível a intrusões. Manipulação psionica. Para garantir que não houvesse erros, disse a Urus Chatu Tatsumaki Alakazam, Ali Galad e Genvin. Devo ir para respirar em fundo antes que eu os trouxesse para ajudar com a próxima parte. Todos eles ignoraram todo o resto e imediatamente se aglomeraram ao meu redor, expressando preocupação e indagando sobre minha saúde e situação assim que apareceram. Naturalmente, eles não foram os únicos, com Kun e Bosbru se aproximando e Mothra de volta à sua forma chibi, recuperando seu lugar no topo da minha cabeça. Ela deu tapinhas preocupados em minha cabeça e se juntou aos outros, querendo saber como eu estava. Sabendo que não era o momento de perder muito tempo, caso houvesse mais na emboscada, apressadamente acalmei a todos, garantindo-lhes que Utopia tinha cuidado de tudo. Apontei para o buraco em minha camisa, mostrando uma pele perfeitamente cicatrizada sem manchas quando disse a última parte. Ficou claro que eles queriam ouvir mais, mas entenderam que eu estava distraído, então coletivamente nos voltamos para Jellicent, que não tinha tentado escapar, ou se movido. Durante o meio minuto ou mais em que estivemos ocupados, distraídos, usamos vários métodos para obter uma imagem da situação, desde sondas de memória até interrogatórios diretos. Embora este último fosse muito mais difícil devido ao estado de Jellicent. Na verdade, tivemos que curá-lo um pouco antes de podermos prosseguir com o interrogatório. Não muito, apenas o suficiente para que fosse capaz de responder às nossas perguntas. O resultado foi simultaneamente um alívio e frustrante. Jellicent não fazia parte da equipe de um treinador, do submundo ou não, então essa não foi uma tentativa contra minha vida por outro humano, ou pelo submundo. Jellicent era um Pokémon selvagem. Ele escolheu me atacar, não por instigação de outros, mas simplesmente porque estava caçando comida e me considerou uma presa premium. Aparentemente a energia vital, aura e psionica, psíquica que Jellicent sentiu em mim me fez parecer a refeição mais suculenta que ele já tinha visto. Certo de sua capacidade de me derrubar e desaparecer com meu corpo antes que meus Pokémon pudessem reagir, atacá-lo em retaliação. Jellicent escolheu esperar pela oportunidade perfeita para me nos emboscar, o que aconteceu quando ele atacou. Isso nos disse porque Jellicent me atacou, mas não como ele conseguiu chegar tão perto sem que nenhum de nós notasse. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 876. Obviamente eu queria descobrir como ele conseguiu se esgueirar até mim daquele jeito, então esprememos a resposta do balão de geleia fantasma, e a resposta foi tão simples quanto irritantemente lógica. Jellicent tinha um talento que o tornava o assassino perfeito, pelo menos dentro de um corpo d'água. Apesar de ter obtido a resposta de Jellicent, ainda abri a ficha de status de Jellicent, pois queria ler a descrição adequada do talento que quase me custou a vida. Espécie, Jellicent. Gênero, macho. Tipo, água fantasma. Potencial, verde claro. Estágio ouro sombrio baixo. Modificadores, nenhum. Habilidades, absorve água corpo amaldiçoado. Talentos, fusão aquática. Afinidades, água fantasma. Que fusão aquática era aquela? A habilidade de se fundir, mesclar com a água e mascarar perfeitamente sua presença, bem como a assinatura energética no processo.
Era um talento prático, se não relativamente simples, que apesar de não ser verdadeiramente poderoso, principalmente devido à sua limitação ligada à água, ainda poderia ser extremamente letal, como eu mesmo experimentei. Honestamente, se eu tivesse visto Jellicent em qualquer outra situação, provavelmente o teria ignorado, pois sentiria que seu talento não era suficiente para compensar seu potencial em seu estágio atual. No entanto, um talento tão falho e o Pokémon que o possuía quase conseguiram me matar. Respirei fundo antes de finalmente fechar a descrição do talento junto com a página de status. Tínhamos resolvido o mistério, confirmando o porquê e o como por trás da emboscada, então era hora de encerrar totalmente o caso. Agora que eu sabia que Jellicent tinha agido por conta própria e que não havia outros agressores por perto, eu realmente queria voltar para Utopia, pois sabia que todos os outros estavam me esperando lá. Disse a Horus, chato para acabar com Jellicent de forma permanente, já que simplesmente matá-lo não era suficiente devido ao fato de ele fazer parte daquele grupo de fantasmas irritantes de lidar. Horus, como fantasma, teve a maior facilidade em erradicar totalmente um fantasma como aquele sem permitir que ele se reformasse em uma data posterior, e neste caso, não estava inclinado a deixar nenhuma saída para Jellicent. Senti a aprovação de todos em minha escolha, embora houvesse algum arrependimento e inveja também. Era óbvio que alguns dos Pokémon presentes teriam adorado ocupar o lugar de Horus, mas dada a alegria maliciosa que senti de Horus quando ele me ouviu deixá-lo com Jellicent, duvidei que ele estaria disposto a ceder a oportunidade a qualquer outra pessoa. De qualquer forma, Horus não perdeu tempo e cobriu Jellicent com sua energia astral, do tipo fantasma antes de usar o que parecia ser uma variante de sombra noturna para destruir completamente o corpo espectral de Jellicent. Notei que Horus não permitiu que a energia espectral escapasse para a atmosfera, mas a absorveu em sua própria energia enquanto continuava a destruir Jellicent. Ninguém falou enquanto isso acontecia, mesmo quando a dor fez Jellicent recuperar a consciência por um momento antes que o dano o fizesse entrar em coma. Todos permaneceram em silêncio. No entanto, eu podia sentir a justificação que todos sentiam enquanto observávamos a forma de Jellicent se desfazendo, transformando-se em uma bolha de energia fantasma que estava sendo continuamente quebrada e assimilada por Horus. Eu estava ciente de que isso era algo que eu nunca teria permitido que meus Pokémon fizessem, não apenas porque parecia bastante maligno, mas também por causa do que aconteceu com Palo-san. No entanto, não consegui me importar com a suposta maldade do que Horus estava fazendo. Tudo o que fiz foi perguntar a Horus se era seguro para ele, e quando ele me disse que a energia espectral de Jellicent por si só não o afetaria, deixei que ele lidasse com isso como quisesse. Levou cerca de 1 minuto para Jellicent essencialmente morrer e se transformar em uma bolha espectral, e mais uns 5 minutos para Horus absorver com segurança toda aquela energia. Embora ninguém tivesse ousado ficar perto de nós durante aquele período, eu sabia que ainda havia Pokémon observando a situação de longe. Foi por isso que nos certificamos de ficar de olho em nossos arredores enquanto assistíamos Horus lidar com Jellicent. Garantimos que ninguém nos atacasse enquanto estávamos ocupados com ele. Quanto ao porquê de não os termos afugentado, foi porque eles já estavam mantendo uma distância respeitável, e queríamos usá-los para espalhar o que aconteceu junto com as consequências que tais ações tinham para alertar todos os outros no canal que pudessem querer nos atacar. Esperançosamente, isso faria os guiarados pensarem 2 vezes antes de escolherem agir contra nós. Francamente, os guiarados e o Viscage eram aqueles pelos quais eu esperava ser emboscado, atacado. Em vez disso, fui emboscado por uma água-viva fantasma de uma maneira que as outras 2 espécies nunca teriam conseguido. De qualquer forma, o aviso foi uma das principais razões pelas quais deixei Horus lidar com Jellicent aqui em vez de mover todos nós para Utopia. Seguindo em frente, Horus declarou que tinha terminado logo após vermos o último vestígio de azul desaparecer, e deixei meu olhar vagar entre os Pokémon que eu sabia que estavam nos observando de longe antes de mover todos nós para Utopia. Aparecemos em meu lugar, e a área já estava totalmente lotada com os membros da minha família. Eles correram até mim no momento em que apareci, bombardeando-me com perguntas preocupadas sobre como eu estava e como estava me sentindo. Deixei que eles me cercassem sem uma reclamação, pois sabia que eles deveriam ter ficado preocupados ao me ver sendo emboscado daquela forma através da transmissão ao vivo. Eu podia sentir a preocupação, bem como o receio que eles estavam sentindo agora, e podia imaginar que tinha sido muito pior naquele momento. Vendo-os assim, decidi que nesta situação, a prova visível era provavelmente mais apropriada do que as palavras. Então tirei minha camisa e exibi meu peito imaculado para ilustrar que ele tinha cicatrizado totalmente. Até dei uma pequena volta deliberada para mostrar que estava totalmente curado na frente e nas costas antes de garantir verbalmente que Utopia tinha me consertado perfeitamente. Até brinquei dizendo que agora estava absolutamente certo de que Utopia poderia lidar com quaisquer ferimentos físicos que eles sofressem durante o treinamento ou batalhas. Embora, dadas as carrancas que todos fizeram para mim, eles não parecessem apreciar minha tentativa de humor. Não pude deixar de perguntar se era cedo demais, o que me rendeu alguns olhares exasperados por tentar continuar com outra piada. Ainda assim, funcionou um pouco, pois pude perceber que a maioria deles se sentiu um pouco mais à vontade ao me ver agir de forma boba assim. No entanto, vi que Genven Gardevoir, junto com a maioria dos indivíduos psíquicos e sensíveis à aura, ainda me davam olhares um tanto preocupados. E pude sentir que seus sentimentos correspondiam às suas expressões. Portanto, passei um pouco mais de tempo e esforço para garantir a todos que eu estava me sentindo bem.
Disse a eles que me sentia muito melhor depois de ter chegado ao fundo da emboscada e depois de ter aplicado uma retribuição rápida. Só depois disso consegui fazer com que relaxassem um pouco. Levei-os para o gramado e todos nos sentamos, deitamos antes de começarmos a falar sobre o que fazer a seguir. Havia pergunta sobre se continuaríamos nossa exploração do canal subaquático, e alguns mencionaram que tínhamos nos deixado levar pelos eventos que se seguiram à evolução de Feebas para Milotic. Mudamos nosso foco para o canal e em vez de terminar a exploração das câmaras regulares conectadas ao espaço câmara principal. Isso era verdade, admito, mas pareceria muito como se nós estivéssemos recuando, fugindo do canal se interrompêssemos nossa exploração atual para retomar a da câmara anterior. Por causa disso, senti-me indisposto a voltar, mesmo que eles estivessem certos. Poderíamos ter nos adiantado e pulado para a exploração do canal, mas isso aconteceu e eu não ia desistir agora apenas por causa de um doloroso revés. Havia palavras a favor e contra, junto com um argumento muito bom sobre a extensão ou profundidade do canal. Eles queriam saber se continuaríamos seguindo em frente caso o canal continuasse se estendendo cada vez mais. Eventualmente decidimos parar temporariamente assim que atingíssemos aproximadamente a linha dos 15 quilômetros para retornar à nossa exploração anterior do espaço seco principal. Qualquer exploração adicional do canal poderia esperar até que eu tivesse terminado nosso projeto de busca inicial. Uma vez que chegamos a essa decisão, nossa conversa começou a se voltar para potenciais contramedidas contra talentos especiais como o que Gelissen tinha. Mas mesmo depois que todos fizeram um debate de ideias vigoroso, falhamos em encontrar uma solução verdadeiramente eficaz que não se resumisse essencialmente a procurar alguém com um talento especial especializado em detectar talentos especiais como fusão aquática. Honestamente, não havia muito mais que pudéssemos fazer porque era extremamente improvável que pudéssemos encontrar quaisquer métodos de detecção convencionais que funcionassem contra tais talentos super especializados. Nossa conversa continuou até a hora do jantar, e notei enquanto comíamos que Genven e Anubis, Lucario ocasionalmente me lançavam olhares preocupados. Então tirei alguns momentos após o jantar para garantir a eles que eu estava bem. No entanto, eles ainda pareciam um tanto inconvencidos, mas deixaram por isso mesmo depois que Genven me disse que eu poderia conversar com eles. De qualquer forma, passamos as 2 horas seguintes após o jantar jogando alguns jogos antes que eu finalmente decidisse me retirar para minha mansão para um tempo sozinho. Isso causou um pouco de reclamação e súplicas para jogar outra rodada, o que foi seguido por outra rodada e outra até que finalmente, 1 hora depois, bati o pé. Resolutamente voltei para o meu quarto, dizendo que ia dormir cedo esta noite, mesmo que nem fossem 22 horas. Assim que entrei no meu quarto, com as cortinas fechadas e a porta trancada, finalmente relaxei o controle que meus fluxos de pensamento exerciam sobre minhas emoções e mente. No momento em que afrouxaram o controle, meu corpo começou a se contorcer enquanto minha mão tremia, pois comecei a sentir o pânico, terror, pavor, medo, fúria, raiva, bem como o nervosismo que eu tinha sentido e prontamente suprimido a partir do momento em que meu corpo registrou a dor ofuscante devido a ter um tentáculo enfiado em meu peito. Essas emoções negativas tinham sido engarrafadas até agora e estavam agora correndo desenfreadamente pelo meu sistema mente. Eu estava apenas grato por não estar reexperimentando a dor que senti, embora houvesse um pouco de dor, fantasma, que rapidamente desapareceu. E honestamente preferi isso à alternativa. Mesmo o coquetel de colapso que eu estava suportando era melhor do que ter que experimentar aquelas emoções no momento em que as senti, porque elas teriam definitivamente impactado minha tomada de decisão na época, e eu tinha certeza de que o resultado teria sido pior do que as escolhas que fiz. Eu tinha feito algumas escolhas um pouco fora do comum, o que também poderia estar ligado à manipulação, supressão de emoções que eu estava fazendo na época. Ainda assim, uma escolha feita em um estado um pouco mais implacável e levemente desinibido era melhor do que uma feita em um estado extremamente furioso e em pânico. De qualquer forma, comecei a respirar fundo e a me concentrar nas emoções correndo por mim uma a uma. Senti os espasmos pararem enquanto eu trabalhava, ou melhor, aceitava, as emoções negativas, deixando-as seguir seu curso sem deixá-las amplificar umas às outras. Eventualmente minhas mãos pararam de tremer e senti minha calma interior retornar, ou pelo menos tão perto de uma calma interior quanto eu poderia alcançar agora. Eu sabia que não tinha terminado totalmente com aquelas emoções negativas, já que elas não desapareceriam tão facilmente, mas pelo menos a pior parte tinha acabado. E Genven, bem como os outros, seriam capazes de parar de se preocupar com a turbulência interna que estavam sentindo de mim. No entanto, não pude deixar de querer falar com a mamãe e o papai, então peguei meu telefone e abri um portal para o lado de fora para tornar possível ligar para eles. Capítulo 877. A água entrou em Utopia assim que abri o pequeno portal. Esqueci que minha configuração padrão de portal tinha sido assim para Motra, então mudei diretamente a configuração para não permitir a passagem de água. Com isso feito, disquei o número da mamãe e coloquei o telefone perto da minha orelha. Alguns segundos se passaram em silêncio, e percebi que não havia tom de chamada. Depois de mover o telefone para olhar a tela, descobri que estava sem sinal, e de repente tive vontade de bater na minha própria testa. Obviamente não havia sinal. Tecnicamente eu estava debaixo d'água em uma montanha com muitas pedras e minerais, junto com quem sabe o que mais entre mim e o sinal de que precisava para minha chamada. Eu deveria ter percebido, lembrado disso no momento em que tive a ideia de ligar para meus pais, ou pelo menos quando a água vazou. Eu claramente ainda não estava no meu melhor.
parecia que eu não estava tão calmo quanto queria estar, e me ocorreu que provavelmente era por isso que de repente senti vontade de conversar com a mamãe e o papai. No entanto, perceber isso não mudou o fato de que eu queria conversar com a mamãe, pelo menos não realmente. Eu realmente não estava com vontade de sair do meu quarto, e de utopia em geral, agora, só para conseguir um sinal para ligar para ela. Falando em vontades e necessidades, não pude deixar de considerar nossa exploração do canal. Eu tinha rejeitado temporariamente pausar a exploração quando isso surgiu mais cedo, mas pensando bem, fazer isso na verdade fazia sentido. A exploração em si tinha sido mais uma coisa de momento que começou antes de termos terminado nossa exploração anterior do espaço principal, ou melhor, das câmaras conectadas à principal. Ao contrário do canal subaquático, essas câmaras tinham uma área delineada, então eu sabia o quanto de exploração eu tinha que fazer. E mesmo se incluíssemos o túnel de Timpole, isso não mudava muito. Assim como com a saída de luta antes, eu não estava planejando realmente explorar a área fora da montanha agora. Ultimamente, as 3 subcâmaras tinham uma área finita definida para eu explorar, enquanto o canal subaquático era uma incógnita que se estendia por pelo menos 10 quilômetros ou mais, dado como a equipe registrada interrompeu sua exploração após 12 a 13 quilômetros. Eu não tinha ideia de quanto tempo precisaria para terminar minha sondagem do canal, mas tinha certeza de que poderia terminar com todas as 3 câmaras em 2, 3 dias. No entanto, embora esses fossem pontos verdadeiros e razoáveis, não pude deixar de sentir que optar por essa opção parecia que nós estávamos recuando do canal. Até para mim, esse pensamento pareceu um pouco infantil. No entanto, ainda senti como se, em certo nível, essa escolha sinalizasse que eu tinha sido intimidado pela emboscada, algo que, embora não seja comum, não era tão raro. Não era como se nunca tivéssemos sido emboscados antes, porque já fomos. Mas também tive que reconhecer que nenhuma daquelas tinha conseguido nos pegar desprevenidos do jeito que esta fez. Em certo sentido, esta foi a primeira emboscada real, ou pelo menos bem-sucedida, que vivenciamos. Foi, de certa forma, um aviso de que eu talvez tenha subestimado o perigo da natureza selvagem. Se eu pude me machucar assim em um lugar sob jurisdição da Aliança, então o quão mais arriscada seria a exploração das zonas verdadeiramente selvagens? Por outro lado, isso mostrou verdadeiramente o quão quebradas eram as habilidades de cura da utopia. Durante minha observação do processo de recuperação do meu peito, vi a facilidade com que a utopia tinha curado o dano ao meu pulmão, coração, costelas e coluna. A área ao redor do ferimento tinha essencialmente sido congelada durante o processo, impedindo que piorasse ou que eu sangrasse até a morte, mesmo sem que eu tivesse que interferir com minha aura ou habilidades psíquicas. Tendo testemunhado o processo completo, eu estava confiante de que a utopia poderia ter me curado mesmo se meu coração e pulmões tivessem sido explodidos, embora tivesse levado mais tempo para fazê-lo, o que era mais do que justo. Francamente, do jeito que eu via, eu era essencialmente imortal, a menos que recebesse um golpe só, e eu estava me referindo ao tipo de morte instantânea que, dada a milagrosa habilidade de cura que a utopia possuía, alguém precisaria explodir minha cabeça-cérebro para me matar, ou pelo menos destruir o suficiente dele para me impedir de pensar, já que eu tinha certeza de que seria capaz de sobreviver a qualquer outra coisa por tempo suficiente para me mover para a utopia. Não era o nível mais alto de imortalidade visto em alguns romances orientais ou quadrinhos ocidentais onde alguns indivíduos se recuperavam contanto que uma única célula permanecesse, o que aliás era bem próximo do que alguns dos tipos fantasma como Gengar podiam fazer, agora que pensava nisso. Ainda assim, o seguro, capacidade de cura que a utopia me proporcionava era muito impressionante. Não havia muitos que pudessem sobreviver a perder seus corações ou à decapitação, afinal. Admito que tive que me dar alguns pontos negativos, já que minha situação não era inata, mas ligada à condição de que eu fosse capaz de entrar na utopia. Mesmo que eu pudesse fazer isso em um segundo ou menos, o tempo era relativo, e um segundo poderia ser longo ou curto, dependendo de quem estivesse envolvido. A questão do Gelissen não tinha sido uma daquelas, o que era parte do motivo pelo qual fiquei por ali pelo tempo que fiquei após sobreviver à emboscada. Eu provavelmente deveria ter entrado diretamente na utopia em vez de tentar estabilizar minha situação, mas várias emoções estavam à flor da pele na época. Então fui com uma abordagem menos racional, ideal. Percebi que meus pensamentos acabaram se desviando de novo, então deixei a autocrítica de lado e foquei de volta na questão da exploração. Decidi trazer o assunto à tona novamente com os outros durante o café da manhã de amanhã. Senti que, dada minha indecisão sobre o assunto, decidir coletivamente qual opção seguir após todos terem se acalmado um pouco mais em comparação com ontem seria o melhor. Tentei dar uma cochilada após tomar essa decisão, mas o sono simplesmente não vinha. No fundo, eu sabia que ainda queria falar com a mamãe e o papai. Uma rápida olhada no meu celular revelou que eram 22 horas e 27, o que significava que meus pais ainda deveriam estar acordados. Pensando em ligá-los, também notei que tinha deixado o pequeno portal de antes aberto. Foi um pequeno deslize que felizmente foi inofensivo, já que ninguém poderia entrar sem minha permissão. Não que algo maior do que a palma da minha mão teria passado por aquela abertura, de qualquer forma. Independentemente disso, decidi seguir a vontade do meu subconsciente de falar com meus pais, então me levantei, calcei meus sapatos e aumentei a abertura antes de atravessá-la. Inevitavelmente me molhei, embora tenha me teletransportado perto da entrada das quedas de meteoros, então usei meus poderes para secar minhas roupas junto com meu corpo. Também usei a telecinese para remover a água da superfície do meu telefone antes de abrir a tela e confirmar que o telefone agora tinha o sinal necessário para ligar para a mamãe. Fiz a ligação e me senti um pouco animado quando ouvi o tom de chamada vindo do meu celular. Minha respiração ficou um pouco presa quando a ligação finalmente conectou e ouvi a voz da minha mãe. Olá, Mika querido, o que houve? Está tudo bem por aí?
Ela perguntou parecendo um pouco preocupada, e rapidamente percebi o porquê de ela soar, reagir assim, embora eu não tivesse dito nada ainda. Querido, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você geralmente não liga tão tarde? Você precisa de ajuda? Mamãe fez uma pergunta após a outra em rápida sucessão. Senti um formigamento percorrer meu corpo ao ouvir seu tom preocupado. Tirei um momento para respirar fundo e soltei um suspiro antes de responder. Está tudo bem, mamãe. Faz algum tempo desde que nos falamos pela última vez e pensei em você e no papai, então decidi ligar, disse com um tom calmo, o que honestamente foi mais difícil do que esperava. Não acordei você ou interrompi nada, interrompi. Continuei, o que obteve uma resposta rápida. Não, você não acordou. Seu pai e eu estávamos apenas assistindo a alguns vídeos. Mamãe respondeu apressadamente e ouviu o papai intervir com um oi filho ao fundo, que foi rapidamente seguido por um ganido. Um grunhido antes de ouvir o papai reclamar que ela não precisava beliscá-lo e que ele apenas disse oi, o que colocou um sorriso no meu rosto. Não fiquei surpreso ao ouvir outro ganido, quero dizer, grunhido depois que ele fez isso. Seu pai acabou de bater o dedo do pé, mamãe disse perfeitamente séria, o que quase me fez bufar. Consegui parar com isso e simplesmente respondi um ah. Tem certeza de que está tudo bem? Você sabe que pode me contar se algo estiver acontecendo, mamãe perguntou novamente, soando partes inquisitiva, partes preocupada. Eu sei, respondi, sentindo calor com sua preocupação. Tudo está indo bem do meu lado. Ainda estamos explorando as quedas de meteoros, continuei antes de mudar o tópico para eles. Já que meu telefonema era para ouvi-la falar, não para conversar eu mesmo. Como estão as coisas do seu lado? Vocês estão de volta em Canto ou estão viajando pelo continente ocidental novamente? Perguntei, em parte porque estava realmente curioso, já que fazia quase 2 semanas desde que nos falamos pela última vez. E em parte porque sabia que a pergunta faria a mamãe começar a falar. Como esperado, a mamãe começou a compartilhar tudo o que eles tinham feito, e o papai ocasionalmente intervinha também ao fundo, desta vez sem ser beliscado. Eu apenas a ouvia, a eles, falando apenas quando necessário. Foi apenas meia hora depois que a mamãe diminuiu um pouco o ritmo e percebi quanto tempo tinha passado. Eu podia perceber que já estava muito mais em paz do que antes, então disse aos meus pais que tinha ficado tarde. Pedi-lhes que se cuidassem antes de desejar-lhes boa noite. Calmamente guardei meu celular após desligar, antes de soltar um suspiro profundo que expulsou grande parte da tensão escondida que eu estava sentindo. Ouvir a voz da mamãe e a do papai também me acalmou de uma forma que pareceu um pouco tola, já que eu era um homem adulto, mas decidi não pensar nisso e apenas ser grato por ter funcionado do jeito que funcionou. Sentindo a mente mais clara, deixei meu olhar varrer ao redor por um momento. Sentindo-me satisfeito, deixei que no 2 cobrisse meu corpo com uma película psionica antes de me teletransportar de volta para o canal. Uma vez de volta ao local onde tínhamos entrado anteriormente na utopia, entrei de volta e após confirmar que estava seco, tirei meus sapatos e troquei para um pijama confortável antes de me acomodar em minha cama. Fechei meus olhos e permiti-me cair no sono. Meu temporizador interno me disse que era um pouco mais das 6h30 da manhã quando abri meus olhos de uma noite de sono reparadora e sem sonhos. Honestamente, eu esperava experimentar alguns sonhos peculiares, mas acabei dormindo como um bebê. Sentindo-me bem descansado e estranhamente de bom humor, decidi ir para a cozinha e preparar um bom café da manhã para todos. Já que ainda faltava mais de 1 hora para que os outros começassem a aparecer para nossa reunião de café da manhã habitual. Obviamente, tive que trapacear usando a telecinese, já que não seria capaz de preparar as porções que precisava para satisfazer a todos de outra forma, mas neste ponto, não via isso realmente como trapaça. Era um uso razoável de um talento natural e uma forma surpreendentemente boa de treinar o controle de alguém, já que cozinhar exigia um certo grau de destreza que a telecinese bruta não treinada não satisfazia. Tive que rir quando me lembrei das minhas primeiras tentativas de cozinhar usando a telecinese. Ovos quebrados com cascas por toda parte, farinha e condimentos voando, junto com mais de um utensílio prato quebrado. A partir de agora, eu era um profissional na culinária psíquica telecinética, e estava realmente orgulhoso disso, embora a maioria dos outros psíquicos provavelmente se sentisse confusa com o meu uso de suas reverenciadas habilidades. Capítulo 878. Assim que comemos e limpamos tudo, decidi trazer à tona a resolução que tomei ontem. Bati palmas para atrair a atenção de todos. Palmas, muito bem, pessoal. Eu sei que conversamos sobre isso ontem, mas as emoções estavam um pouco altas na época, então decidi discutir o assunto novamente agora. Comecei e pude ver todos olhando para mim. Devemos continuar explorando o canal ou devemos voltar a explorar os espaços da câmara principal primeiro antes de retornar ao canal? Perguntei, causando um pouco de murmúrio. Deixe-me dizer desde o início que estou bem com qualquer um, então o que a maioria decidir é o que faremos, continuei. E senti um pouco de entusiasmo aumentado nos mais jovens por causa disso. Houve um momento em que todos esperaram por alguém para se manifestar, e o Artortlo acabou sendo o primeiro a falar. Varto. Varto, telefone. Eu acho que retirar-se um pouco é bom. Na verdade, estou curioso para saber se o túnel Timpolha ainda está lá, mas também acho que ninguém vai tentar algo como ontem de novo. O Artortlo disse antes de fazer uma pausa por um momento e eu ouvi estremecer por um segundo depois que ele disse isso, enquanto deixava seus olhos vagarem entre Motra, Azuraide e Bosbro, que como um colega explorador tinha se juntado a nós para o café da manhã.
Risada estranha, ele realmente riu um pouco enquanto coçava o lado do queixo, cabeça, antes de terminar de dizer sua parte. Valor, Totel, então acho que ficaremos bem, mesmo se ficarmos. Eu vi murchar um pouco depois que terminou de falar, e tive que suprimir uma risada com isso. Muito bem, isso é justo, continuei enquanto lhe dava um aceno encorajador, já que ele parecia ter sentido um pouco de pressão enquanto compartilhava sua parte enquanto era encarado por todos. Acho que como eu, você está bem com qualquer uma das opções, resumiu o que ele disse. E concordo que é improvável que enfrentemos outra emboscada após o exemplo do Gelissen, acrescentei, já que esse era um ponto importante a considerar. Não se esqueça dos guiarados e possivelmente daquele Viscash que vimos, Horus Chato alertou. E eu não fui o único que teve que acenar com a cabeça ao seu aviso. Milotic nos avisou que os guiarados poderiam tentar nos emboscar por vingança, Motra Butterfrey disse seriamente, pegando alguns dos nossos companheiros de surpresa, já que raramente havíamos sendo séria. Isso também tornou a atmosfera um pouco mais sufocante, embora após uma curta risadinha, ela rapidamente voltasse ao seu eu habitual. Se eles tentarem algo, eu só vou dar umas pancadas na cabeça deles mais algumas vezes, ela disse enquanto lançava alguns golpes brincalhões. Houve mais do que algumas risadas e risadinhas com isso, e pude sentir a satisfação de Motra por ter aliviado o humor mais uma vez. As chances de encontrarmos um segundo Pokémon com talento escorregadio como aquele Gelissen são insignificantes. O fato de termos encontrado alguém como Gelissen em primeiro lugar é, na verdade, bastante incomum, Tatsumaki comentou secamente, o que fez Thor. Raichu ao lado dela rir por um momento. O que ela está tentando dizer é que a sorte de Mika atacou novamente, desta vez literalmente. Thor continuou antes de levar um tapa por trás de Luna, Clefable. Não tem graça, ela bufou, o que fez Thor resmungar enquanto esfregava a parte de trás da cabeça com a cauda. Eu achei engraçado, ele teve tanta sorte que foi azarado, ele protestou alto o suficiente para ouvirmos. Eu posso ajudar com isso, Fortuna? Togekiss interveio alegremente. Da próxima vez que ele quiser sair, vou abraçá-lo antes que ele vá, para que ele não tenha azar novamente, ela declarou orgulhosamente. E os outros ao lado dela concordaram animadamente com sua ideia. Eu não tive coragem de dizer a ela que isso provavelmente não ajudaria. De certa forma, Thor tinha razão. Encontrar um Gelissen com um talento como aquele poderia ser visto como um encontro muito raro, então, de certa maneira eu tivemos sorte. Mesmo o desenvolvimento subsequente não mudou isso, especialmente porque sobrevivi e tive a chance de capturar o Gelissen. Bem, eu teria tido a chance de capturá-lo se ele não tivesse sido transformado em um exemplo. Nesse sentido, a sorte da Fortuna, especialmente a versão desgastada, exagerada, não impediria um encontro como o do Gelissen. Eu estava ciente de que a maioria dos mais velhos e mais inteligentes também tinha percebido isso, e até Thor deu à Fortuna um olhar compreensivo, embora ninguém tivesse coragem de discordar do que ela disse. Bem, então tenho que agradecer a você, disse para a Fortuna, que retribuiu com um feliz deixe comigo. Felizmente Optimus Butterfrey falou logo depois, direcionando o tópico de volta aos trilhos. Embora eu concorde com o que Tatsumaki disse antes, ainda poderíamos aumentar o número de membros que acompanham Mikael quando ele estiver explorando, Optimus propôs, o que ganhou muitos acenos de cabeça, bem como comentários afirmativos. Estamos prontos para nos juntar a ele a qualquer momento, Tiamat, Milotic disse. Eu tenho esperado para me juntar desde que vimos aqueles Milotic fortes, Abzu comentou logo depois dela, e o esquadrão guiarado seguiu o exemplo também. Nós também queremos entrar, Medusa Guiarados interveio, e os outros todos concordaram com ela. Estou com vontade de sair desde que ouvi aquele Guiarados insultar Motra. Conte conosco, vamos, o mesmo, mal posso esperar, eles disseram praticamente ao mesmo tempo, embora o comentário de Stan se destacasse. Alguns riram, mas, no geral, muitos de nós acenamos em concordância com seu comentário. Ainda assim, adicionar 6 Guiarados e 2 Milotic à minha escolta era um pouco demais, especialmente considerando seu tamanho e dimensões. Poderíamos até ter problemas para avançar lado a lado se todos eles se juntassem a nós. Sem mencionar que isso definitivamente atrairia ainda mais atenção dos guiarados, bem como dos Viscash, e provavelmente causaria muito pânico nos habitantes mais fracos, outros do canal, o que seria prejudicial aos meus objetivos. Honestamente, eu me importava mais com o último do que com o primeiro. Shino, e a Mega falando exatamente quando eu estava prestes a dizer isso me fez parar para ver o que ele planejava dizer. Bem, eu poderia impedir que algo como a emboscada acontecesse novamente, se eu ficasse ao lado de Mikael, ele disse, fazendo com que todos parassem por um momento e eu assentisse involuntariamente, antes que exclamações animadas se seguissem. Ouvi coisas como, sim, isso mesmo, o formigamento do Shino, o senso do Shino. Por que não pensei nisso? E embora fosse verdade que o senso de perigo de Shino teria captado a emboscada de Gelissen antes de mim, eles estavam negligenciando uma coisa. Eu pensei nisso, mas não é viável, pelo menos não aqui, Tatsumaki falou, atraindo a atenção de todos, inclusive a minha. Vendo como todos estavam encarando, praticamente gritando porque para ela explicou o que queria dizer. Vocês estão esquecendo que Mikael e os outros estão debaixo d'água enquanto estão lá fora. Nem todo tipo inseto é como Motra, Tatsumaki lembrou e Motra estufou o peito. Shino teria dificuldade em se mover pela água e ele precisaria fazer uma pausa para respirar a cada poucos minutos. Talvez mais rápido para garantir que ele permaneça totalmente alerta. A velocidade reduzida junto com a frequência das pausas para respirar seria um incômodo para Mikael, bem como para os outros.
e também causaria uma distração que poderia ser aproveitada. Tatsumaki terminou de explicar, encapsulando perfeitamente o problema que eu também tinha notado. Quase todos tiveram um momento de é verdade, e pude sentir que Shino estava desapontado com a verdade, mas ele também percebeu que Tatsumaki estava certa. Ainda assim, não querendo que ele ficasse para baixo após uma das poucas vezes em que se manifestou como tinha feito, exortei meu cérebro a inventar algo. Na verdade, acabei com uma inspiração repentina. Shino, agradeço a oferta de ajuda, mas Tatsumaki tem razão, você terá dificuldade lá fora, comecei. E senti sua animação subir um pouco na primeira parte antes de cair um pouco mais do que no início na última parte, então continuei rapidamente. Embora levá-lo para fora não seja viável, eu poderia abrir um portal ao meu lado e ao seu que você poderia usar para seguir diretamente a situação ao meu redor. Dessa forma, você poderia usar seu senso de perigo para me avisar mesmo da utopia. Caso algo como a emboscada de Gelissen acontecesse novamente, expliquei. E senti Shino iluminar-se de empolgação. Eu farei isso, ele gritou animadamente, e os outros concordaram que era uma boa alternativa. Tatsumaki me deu um olhar impressionado que parecia dizer bom trabalho. Não esperava algo assim de você, o que fez minha pálpebra tremer por um momento antes de deixar passar. No entanto, embora a ideia tivesse mérito, não era realista a longo prazo, já que isso distrairia, ocuparia o tempo de Shino, custando-lhe tempo de treinamento ou descanso. A curto prazo, estava tudo bem, mas a longo prazo eu não aceitaria um custo como esse. Ainda assim, não me importei em deixá-lo seguir com uma medida como essa por um tempo, pelo menos até que seus sentimentos, preocupações tivessem se acalmado totalmente. Muito bem, vou me certificar de deixar um pequeno portal para você assim que partirmos, disse a Shino, antes de abordar a questão dos guiarados que surgiu mais cedo. Estante Amate, pessoal, agradeço muito a oferta, mas não podemos deixar que todos vocês participem. O canal ficaria lotado se fizéssemos isso e estaríamos assustando ou provocando os habitantes do canal, declarei, e pude sentir que eles estavam prestes a protestar, então continuei rapidamente com o compromisso. Não posso deixar que todos vocês se juntem, mas um guiarados e um Milotic se juntarem a nós ainda está bem, continuei, e os senti hesitantes com isso. Isso não é justo. Há muito mais de nós do que deles, Medusa Guiarados disse, o que era verdade. Os outros do Sexteto Sinistro ecoaram sua reclamação. Como isso é culpa nossa? Abzu rebateu, o que também era verdade, fazendo com que todos eles olhassem para mim. Agora a culpa é minha? Reclamei, antes de soltar um suspiro. Que tal pegarmos vocês rapazes e garotas como um grupo e vocês apenas alternam quais dois de vocês podem nos acompanhar, propus, o que fez Ryujin, Guiarados e os outros guiarados a sentirem entusiasticamente. Isso não é justo. Há muito mais deles do que de nós, Abzu reclamou, quase espelhando as palavras anteriores de Medusa. Como isso é culpa nossa? Medusa rebateu, copiando a réplica anterior de Abzu. Eles acabaram olhando para mim de novo, e muitos puffs, bem como risadas, escaparam do resto da nossa família. Não pude deixar de rir também, mesmo sentindo-me um pouco impotente com a questão. Nada que eu possa fazer sobre isso agora. Vocês têm que resolver isso entre vocês, disse com um encolher de ombros, evitando uma dor de cabeça que eu sabia que teria seguido. Vendo-os querer protestar, mais uma vez mudei rapidamente de tópico. Tornou-se bastante aparente pela forma como a discussão ocorreu até agora. Mas vamos focar novamente em se devemos continuar a explorar o canal ou se devemos terminar de explorar as câmaras principais primeiro antes de voltar ao canal, perguntei, fazendo com que todos olhassem uns para os outros. Já dissemos o suficiente, vamos apenas votar. Ficaremos com qualquer que seja o resultado. Horus finalmente se manifestou, e todos concordaram com isso. Muito bem, aqueles que acreditam que deveríamos voltar para a câmara principal e terminar de explorar aquela área primeiro antes de voltar, levantem suas mãos, declarei. Ou qualquer outro membro, continuei após notar os olhares daqueles sem mãos. Então comecei a contar o número de votos, 18 tinham votado por um retorno. Normalmente isso significaria que a maioria era a favor de ficar, mas ainda pedi àqueles que eram a favor de ficar no canal que levantassem suas mãos. Como esperado, o número de votos a favor de ficar foi muito maior, embora tenha notado que alguns, como Arthur Tlow e Vendrak Salandit, tinham votado em ambos os casos. Quando mencionei isso, eles apenas disseram que estavam bem com qualquer um, então votaram nos dois, o que causou algumas risadas entre o restante. Muito bem, a votação acabou. Continuaremos nossa exploração do canal, declarei antes de me virar para Stan e Tiamat. Certifiquem-se de chegar rapidamente a uma decisão. Partiremos em 15 minutos, informei-os. O que fez os 6 guiarados e 2 Milotic olharem uns para os outros antes de começarem a discutir quem deveria se juntar a nós e por quê. Capítulo 879. Poderia ter sido devido ao fim de Gelissen ou ao fato de nosso grupo ter crescido com um Guiarados e um Milotic, sendo que cada um deles parecia mais impressionante até mesmo do que os soberanos, já que nossos membros eram variantes ou membros particularmente grandes de suas espécies. Mas nossa exploração naquele dia foi bastante tranquila. Mesmo quando chegamos à zona de moradia pertencente aos Guiarados, ninguém nos provocou, embora, dado nosso relacionamento tenso, tenhamos pulado a zona para a dos Milotic um pouco mais adiante no canal. O Novolotic e um dos Chefelotic nos cumprimentaram lá. Eles nos acompanharam enquanto verificávamos a formação, embora parecesse que eles queriam principalmente conversar com Tiamat Milotic. Vi e senti que o Chefelotic estava um pouco relutante em se separar de Tiamat, embora minha garota não se importasse nem um pouco. De qualquer forma, nos despedimos e retomamos nossa exploração.
tornou-se cada vez mais evidente que nosso grupo não apenas afugentou quaisquer tentativas de emboscada, mas também os Pokémon locais, já que todos eles estavam muito mais contidos. Eles tentavam manter distância tanto quanto possível sempre que passávamos, e escolhi respeitar sua escolha. Enviei apenas um sensor psionico para roçar em um Pokémon se ele despertasse meu interesse, o que raramente acontecia. Fora isso, nós simplesmente os observávamos a alguns metros de distância. Quando voltamos para Utopia para o almoço, havíamos nos aproximado da marca de 4 quilômetros. Certifiquei-me de verificar Shino e Omega durante o almoço para ver como ele estava se sentindo, já que ele tinha ficado em frente ao pequeno portal que abri para ele a manhã toda. Ele disse que estava bem, e sua condição dizia o mesmo, então pedi que ele desse um voo ou dois se precisasse esticar suas asas, corpo. Ele fez exatamente isso, embora não exatamente da maneira que eu queria dizer. Shino acabou devorando sua comida para dar um voo enquanto ainda estávamos comendo, já que, nas palavras dele, tinha que voltar para o dever de vigia do portal assim que deixássemos Utopia. Tentei dizer a ele que não precisava se apressar assim, mas ele estava irredutível, então deixei para lá e simplesmente comi um pouco mais devagar do que o habitual. Depois que comemos e limpamos tudo, deixamos Utopia com um novo par de companheiros. Medusa, Gyarados e Abzu Milotic assumiram o lugar de Stan, Gyarados e Tiamat, embora as coisas permanecessem as mesmas de antes em relação a encontros e problemas. Se houve um ponto positivo, foi que nenhum dos 3 proprietários de zonas de moradia que conhecemos depois da do Milotic fez qualquer tipo de confusão. Cada um deles nos deixou olhar ao redor de sua casa sem uma reclamação, embora todos tenham feito questão de nos acompanhar durante nossa inspeção. Ainda assim, isso era algo que todos os chefes anteriores de zonas de moradia já tinham feito antes também, então não foi surpreendente que eles seguissem o exemplo. Chefelotic já tinha me falado sobre as zonas de Gyarados e Viscash que apareciam por volta da marca de 5 quilômetros, então, assim que os reconheci, mantivemos-nos longe delas. O fato de eu ter visto alguns Magikarp nadando ao redor daquela área acompanhados por Gyarados comuns, estágio prata-ouro, me fez reclamar que eles tinham a audácia de enlouquecer quando um Feebas evoluía, enquanto eles tinham 4 a 5 Gyarados mais fracos nadando apenas neste trecho. No entanto, deixei-os em paz, embora sentisse os Gyarados nos encarando enquanto passávamos. Fomos encarados novamente algumas centenas de metros depois, enquanto passávamos pela zona de moradia de Viscash, embora aquele trecho tivesse apenas Barboas, junto com um único Viscash visível que nos encarou o tempo todo até que estivéssemos fora de vista. Eu tinha quase certeza de que era o soberano Viscash, já que Shino nos alertou que sentia seus sentidos de perigo formigando o tempo todo. E foi por isso que permanecemos alertas até deixarmos Viscash para trás e Shino declarar que o formigamento havia se acalmado. Foi um pouco irônico que o sentido de perigo de Shino tivesse permanecido quieto quando passamos pelas 2 zonas de moradia de Gyarados, mas disparou quando passamos pelo lugar de Viscash, dado que ele deveria ser vagamente aliado ao Milotic, enquanto na verdade tínhamos entrado em confronto com os soberanos Gyarados antes. Tive que admitir que isso fez minha opinião sobre Viscash cair um pouco mais, mas isso parecia estar acontecendo com bastante frequência desde que entramos em quedas de meteoros. Ainda assim, tirando essa experiência desagradável, conseguimos atingir a marca de 8 quilômetros, pelo menos até onde eu podia dizer, antes de voltarmos para Utopia para o jantar. Isso já era mais da metade da distância que a equipe de exploração da Aliança conseguiu cobrir. Depois que passamos pela zona de Viscash, encontramos mais 5 zonas de moradia, e nenhuma delas fez confusão, então pudemos explorar todas as 5. Curiosamente, a terceira dessas zonas de moradia pertencia a um Cloyster, que aparentemente também tinha evoluído através de algo diferente de uma pedra da água, embora Cloyster não tivesse certeza de qual objeto exatamente tinha sido. De acordo com Cloyster, parecia um pedaço parecido com uma rocha castanhada enegrecida, e não pude deixar de me perguntar se era outro tipo de mineral rico em energia hídrica. Infelizmente, Cloyster não tinha encontrado outro desses, e foi por isso que ela era o único Cloyster na zona de moradia. O resto dos habitantes eram Shelder e Clamper. Mesmo depois de encontrar Stario e Shelder, ver Clamper foi uma surpresa, já que eles geralmente permaneciam em áreas mais profundas do oceano, aparecendo raramente em águas rasas, o que tornou sua aparição aqui bastante incomum. De qualquer forma, sua aparência me fez pensar se o pedaço ou a escama que conseguiu desencadear a evolução de Cloyster e Starmie também poderia desencadear a evolução de Clamper, já que sua condição de evolução era muito mais rigorosa. Deixando a evolução de lado, considerei se deveria capturá-los, já que poderiam ser adicionados aos que já participavam do projeto Pinkan, mas, como com os Tentacool antes, decidi não iniciar uma onda de capturas, já que eu já tinha mais de 350 deles em Utopia. Embora ainda tenha capturado os 2 que tinham potencial verde claro depois de confirmar com Cloyster que ela não se importava com isso. Pokémon esverdeados eram incomuns o suficiente para que eu escolhesse capturá-los, vendo como já os tinha encontrado. Eu os adicionei diretamente ao lote que passava pelo projeto Pinkan e não dei a eles a primeira rodada de suplementos Pinkan. As outras 4 zonas de moradia, além da que pertencia a um Seakin, eram menos interessantes. O Tentacruel e 2 Viscash, os comuns, não o soberano, foram cooperativos, mas além de verificar a formação, tudo o que havia para ver eram os Tentacool e Barboas, nos quais não estava interessado no momento. A razão pela qual a zona do Seakin era um pouco mais interessante era que na verdade avistamos 5 Luvdis vivendo junto com os Goldeen e Seakin. Naturalmente, verifiquei todos os 5 Luvdis para ver se conseguia encontrar um que pudesse corresponder ao Luvdis que eu já tinha capturado como presente, mas, infelizmente, nenhum deles era bom o suficiente. Infelizmente, isso não foi muito surpreendente, já que eu estava procurando um Luvdis com potencial verde profundo ou melhor. No entanto, fiquei feliz em encontrar alguns Luvdis, já que isso significava que poderia haver mais.
embora ainda não tivéssemos encontrado nenhum outro fora daquela zona de moradia. De qualquer forma, chega de rememorar. A primeira coisa que fiz ao retornar à Utopia, depois de cumprimentar a todos, foi verificar Shino novamente. Ele disse que estava bem, mas vi que ele tinha uma leve tensão mental listada em sua seção de condição, o que eu só podia atribuir ao fato de ele encarar o portal com 100% de concentração por mais de 10 horas. Lembrei a ele que seu sentido era passivo, então ele não precisava encarar o portal como se sua vida dependesse disso para que ele disparasse, mas Shino recusou, alegando que nossas vidas dependiam disso. Vendo ser teimoso assim, não pude deixar de soltar um suspiro antes de avisá-lo para ficar mais relaxado amanhã ou eu pararia de abrir o portal para ele se visse que sua mente estava sobrecarregada novamente. Ele zumbiu um pouco antes de concordar, embora pela maneira como agiu, parecesse que eu estava forçando-o a limpar o banheiro. Fora isso, o resto da noite foi agradável. Alguns estavam animados por estarmos nos aproximando do limite onde a aliança tinha parado, enquanto a maioria parecia mais interessada no fato de que finalmente poderíamos entrar em uma luta adequada se as coisas corressem como correram para a equipe de exploração da aliança. Parecia que alguns deles estavam começando a ficar entediados sem que nenhuma batalha acontecesse, o que me lembrou que a última ação que vimos foi a emboscada, se é que isso contava. Se não contava, então o conflito guiará dos Milotic provavelmente também não, o que significava que as últimas batalhas adequadas que tivemos aconteceram há dias. Na manhã seguinte, antes de partirmos, fiz questão de avisar Shino para pegar mais leve. Assim que estávamos de volta do lado de fora, não perdemos tempo em retomar nossa exploração. Pouco depois de cruzarmos a marca de 9 quilômetros, encontramos a segunda zona de moradia de Milotic. Surpreendentemente, ambos os soberanos Milotic estavam lá. Milotic deve ter se mudado da primeira casa para a segunda enquanto estávamos em Utopia. Não acho que poderíamos ter deixado passar um Milotic. Independentemente disso, notei que havia muito mais Feebas aqui do que na primeira zona, o que me fez pensar que os soberanos geralmente ficavam aqui. Mais importante, notei que um dos Feebas era um brilhante. O Milotic me disse diretamente que o Feebas estava fora dos limites quando me viram olhando para ele. Honestamente, considerando como eu estava trabalhando em um método para produzir Feebas brilhante limitados, não me importei em ser preterido assim. Durante a conversa que se seguiu, eles me disseram que os soberanos geralmente se uniam para impedir qualquer humano que tentasse ir além da segunda zona de moradia após a do Guiarados que vinha a seguir. Parecia que eles tinham um acordo com o Tentacruel encarregado daquela zona de moradia. Assim que um humano passasse pelo seu lugar, o Tentacruel enviaria um de seus Tentacool para cada uma das zonas de moradia dos soberanos para alertá-los sobre o humano. Os soberanos então se encontravam e deixavam um Milotic, bem como um Guiarados, abordarem um humano. Eles intimidavam os humanos, impedindo-os de avançar mais. Se isso não funcionasse, eles atacariam. Geralmente 2 deles seriam suficientes, mas compartilharam que tiveram que se unir totalmente uma vez para terminar as coisas rápido o suficiente. Eu tinha quase certeza de que o caso que eles estavam mencionando era a equipe da Aliança que foi atacada e teve que abortar sua exploração, embora eu ainda não tivesse ideia de por que eles escolheram aquele local específico para impedir que as pessoas avançassem mais. Milotic hesitou um pouco quando fiz essa pergunta. Eles se entreolharam antes de um deles dar de ombros. Milotic apenas disse que a área depois daquilo era o local de descanso do seu chefe, e eles não queriam que ninguém perturbasse o chefe. Fiquei naturalmente surpreso que parecesse haver um chefe acima dos soberanos conhecidos. Dado que Vizcaj, o Guiarados e Milotic estavam todos no estágio de platina alto, só podia presumir que seu chefe deveria ser mais forte que isso. Eu estava naturalmente curioso sobre quem exatamente era seu chefe, mas Milotic se recusou a compartilhar mais do que isso. Tudo o que disseram foi que teríamos que ver isso por nós mesmos se conseguíssemos passar por Vizcaj e pelo Guiarados. Fiquei um pouco assustado com isso, e Milotic explicou que embora eles mesmos não nos impedissem de ir mais longe, isso era o máximo que podiam fazer. Favor ou não, eles não podiam impedir os outros soberanos de nos bloquear, o que eu entendi. Embora passar sem ser incomodado teria sido ótimo, precisar lidar com 2 Pokémon de estágio de platina alto a menos já era bom o suficiente. Capítulo 880. Graças à explicação de Milotic, agora eu sabia por que a equipe da Aliança tinha sido atacada. Também recebi a garantia de que os 2 Chefelotic não se juntariam a Vizcaj e aos Guiarados em seu ataque assim que eu passasse pela zona de moradia do Tentacruel. Então comecei a mudar o assunto para outra zona de moradia pela qual eu teria que passar depois da do Guiarados. Descobri que a zona de moradia era um pouco distinta, porque tinha 3 chefes. Aparentemente, um Cloyster, um Starmie e um Gorebis compartilhavam a liderança da referida zona de moradia. Além disso, Milotic mencionou que além das linhagens Stario, Shelder e Clamper, Luvdis também viviam lá. Isso naturalmente chamou minha atenção, já que eu ainda precisava de um segundo Luvdis como presente. Mesmo desconsiderando isso, o fato de que as 3 evoluções por gatilho tinham assumido o comando era interessante por si só, especialmente o Gorebis. Clamper precisava de um dente do abismo para evoluir para um Tail ou de uma escama do abismo para evoluir para Gorebis. Dadas as palavras de Milotic, que aceitei como verdade, a aparência de Gorebis indicava que Clamper tinha encontrado uma escama do abismo ou uma alternativa. Isso naturalmente me fez pensar na escama que o Starmie Ilustroso mencionou, o que combinado com tudo mais, me fez supor fortemente que a fonte das escamas e outros materiais misteriosos capazes de desencadear a evolução e atuar como uma forma de tônico era qualquer Pokémon que fosse o Uberbus desconhecido esperando à nossa frente.
Bem, também era possível que ele estivesse ocupando a fonte dos objetos milagrosos, e que apenas as escamas pertencessem ao Uberbus. Isso parecia mais lógico, na verdade. Ainda assim, independentemente de qual fosse, uma leve ponta de preocupação estava começando a surgir em mim. Quão forte esse Uberbus precisaria ser para que suas escamas caídas e outras coisas fossem tão milagrosas quanto pareciam ser? Havia casos em que certas partes do corpo, escamas podiam servir como gatilhos de evolução, mas elas geralmente vinham de áreas pontos importantes, como a área do coração, peito, a coroa ou ponto reverso. Além disso, eles geralmente serviam como gatilhos para um determinado grupo ou até mesmo apenas uma única espécie. As escamas desse Uberbus pareciam mais um gatilho universal, o que era muito incomum. Além disso, a menos que esse Uberbus estivesse trocando de pele periodicamente, o número de objetos milagrosos aparecendo era alto demais para que os objetos fossem daquelas áreas preciosas. Minha estimativa inicial de Paládio, estágio 7, não parecia ser suficiente para tudo isso. A possibilidade de encontrarmos um Pokémon de estágio Ródio 8 desconhecido era preocupante, já que isso faria meu plano de utilizar a equipe fantasma em uma emergência extrema parecer insuficiente. Eu até me perguntei brevemente se poderia ser do estágio Ósmio 9, antes de descartar esse pensamento, já que sentia que era improvável demais que um Pokémon daquele nível ficasse por perto de um lugar como este. Mesmo que minha ideia anterior de que ele estivesse ocupando a fonte milagrosa fosse verdadeira, eu tinha dificuldade em acreditar que um ponto de origem na borda do continente pudesse ser valioso o suficiente para ser de interesse de um titã de estágio 9. Estávamos teoricamente na região de menor energia do continente, afinal, e mesmo que as coisas não fossem exageradas como naqueles romances orientais, a ideia de que um Pokémon tipo chefe final estivesse circulando no que equivalia, se não à vila inicial, então aos capítulos, áreas iniciais do jogo, parecia um pouco absurdo. No entanto, improvável ou não, o fato de que suas escamas caídas e potencialmente outras partes pudessem aparentemente servir como gatilhos universais do tipo água tornava difícil acreditar que ele estivesse simplesmente no estágio de Paládio, já que nenhum dos relatórios que li durante meu tempo nos laboratórios Carvalho ou antes ou depois disso indicou que qualquer um dos Pokémon de estágio 7 aliados à humanidade fossem tão especiais. Claro, não era segredo que partes de Pokémon fortes, ou qualquer Pokémon decente na verdade, podiam servir como suplementos, e eu sempre os usei. Mas isso não era nada perto de ser tão exagerado quanto as coisas que eu vi durante minha exploração do canal. As coisas flutuando pelo canal pareciam corresponder ou, em certa medida, até superar os suplementos de evolução e treinamento cuidadosamente preparados que eu preparava para meus Pokémon, o que era difícil de engolir, já que eu sabia quantas coisas diferentes entravam em sua criação. Foi exatamente isso que fez minha antecipação em relação ao Uberbus misterioso subir drasticamente, superando e suprimindo a leve preocupação que ele causava em mim. Eu simplesmente teria que ser mais cuidadoso e contínuo, e a mega vigiando as coisas, seríamos capazes de evitar ser pegos de surpresa. Embora a utilidade da equipe fantasma de platina estivesse no ar no momento, eu ainda poderia usar sua ajuda para ganhar tempo, combinando tudo isso com a comprovada capacidade de salvar vidas de Utopia. Eu estava disposto a correr um pequeno risco para ver exatamente o que estava acontecendo com o Uberbus misterioso e se ele era a fonte dos materiais milagrosos. No final, não importa o quão confiante eu estivesse de que eles eram pelo menos parcialmente verdadeiros, tudo isso era apenas conjectura da minha parte. Portanto, tomar precauções sem ficar excessivamente intimidado ou assustado era provavelmente a melhor abordagem, pelo menos no meu caso. Outros que não tinham acesso às coisas que eu tinha, poderiam ter se saído melhor sendo cautelosos. É melhor prevenir do que remediar, como dizem, especialmente com os soberanos regulares, com os quais era preciso lidar primeiro. Honestamente, só isso já impediria qualquer pessoa de chegar perto do Uberbus em primeiro lugar. Então qualquer um que pudesse superar esse obstáculo teria que ser experiente e um dos treinadores, pessoas mais fortes do lado humano. Tais pessoas eram experientes ou inteligentes o suficiente para pesar os riscos por si mesmas. Eles também teriam seus próprios pensamentos e provavelmente acreditariam em seus próprios julgamentos no local em vez de quaisquer teorias nos relatórios que leram. Bem, acabei me perdendo novamente. Com minha curiosidade aumentando, encerrei rápida, mas educadamente, a conversa com o Milotic, antes de deixar sua zona de moradia para seguir mais fundo no canal. Cerca de meia hora e aproximadamente meio quilômetro depois, chegamos à periferia da zona de moradia dos Guiarados. Como antes, nossos níveis de vigilância subiram vários degraus no momento em que vimos a formação de longe, e confirmei que Shino também estava focado no portal. Obviamente fizemos isso para evitar ataque surpresa dos Guiarados que sabíamos que ficavam lá. Uma queixa tinha se formado entre nós, afinal, então, ao contrário de qualquer perigo imaginado. O risco de sermos atacados enquanto estávamos por essa área era muito real honestamente, considerando que eu sabia que os soberanos Guiarados estariam se unindo ao soberano Viscas para me atacar em breve. A menos que eu parasse meu plano de seguir mais fundo no canal, considerei executar um ataque preventivo. Havia uma chance de que nem todos os Guiarados estivessem reunidos na zona de moradia, então, em vez de esperar que os Guiarados se reunissem e se unissem ao Viscas, eu poderia atacá-los agora. Se eu tivesse sorte o suficiente, haveria apenas um soberano Guiarados ou talvez dois, já que eu podia sentir mais de um olhar vindo da nossa frente. No entanto, dada a possível colheita que isso poderia render, considerei seriamente a ideia. Motra Butterfrey e os outros questionaram por que eu tinha parado no lugar. Compartilhei que estava brincando com a ideia de atacar primeiro com eles, mesmo considerando a viabilidade de um ataque preventivo. A questão principal era se poderíamos derrotar os Guiarados que estavam aqui antes que seus reforços chegassem. Outro ponto que tínhamos que considerar era se poderíamos fazê-lo sem causar danos substanciais à zona de moradia e ao canal, já que havia uma chance de que fazer isso forçaria o Milotic, que se abstinha, a agir contra mim também. Após simular, mentalmente, batalhas entre nossa formação atual e um único soberano Guiarados, concluí que só tínhamos uma alta chance de subjugar o Guiarados de estágio de platina baixo dentro de um tempo curto o suficiente para impedir que os outros o ajudassem.
Se adicionássemos a equipe fantasma de platina à equação, essa alta chance se tornaria uma certeza. Mas mesmo sua adição não era suficiente para garantir nosso sucesso se ambos os soberanos de estágio de platina alto estivessem presentes. Eu estava confiante de que poderíamos subjugá-lo se chegasse a isso, mas não sem causar muitos danos colaterais e provavelmente não antes que seus reforços chegassem. Centenas de cenários simulados passaram pela minha mente, um após o outro. Analisei os resultados e concluí que um ataque aqui provavelmente levaria a um confronto antecipado com os 4 soberanos que eu teria que enfrentar mais tarde. Além disso, havia uma chance decente de que o dano causado por nossa luta forçasse o Milotic a intervir para defender a santidade das zonas de moradia. No final, para a grande decepção de Ais Guiarados e companhia, decidi que seria melhor deixar as coisas acontecerem como deveriam, já que dessa forma, pelo menos eu não teria que lidar com o Milotic. À medida que nos aproximávamos, um dos Guiarados veio para a frente da zona de moradia e exibiu seu poder de platina alto para nós enquanto nos encarava, embora tenha parado por aí pelo menos fisicamente. Guiarados fez alguns comentários depreciativos sobre nós, antes de acrescentar que Ais não estava incluído em seu insulto. Alguns de nós tivemos que rir quando ouvimos Ignis perguntar por que ele não estava incluído também pelo link telepático. O Guiarados então lançou alguns elogios para Ais, obviamente tentando flertar com ela, o que me fez reconsiderar se não deveríamos atacá-los afinal. A réplica, recusa sarcástica de Ais fez com que muitos de nós bufássemos ou ríssemos, eu inclusive, interrompendo meus planos mesquinhos. Em vez disso, fui forçado a abrir um pequeno portal à minha frente para puxar uma lufada de ar fresco para substituir o ar que perdi rindo. O Guiarados obviamente não gostou nada da recusa e da nossa risada, mas embora eu pudesse sentir a raiva e a indignação que ele sentia, Guiarados se absteve de nos atacar. Pela maneira como seus olhos vagavam de forma calculista, pude ver que sua contenção provavelmente era mais porque ele não tinha certeza se conseguiria lidar conosco do que por causa de algumas regras que ele tinha que seguir. De qualquer forma, Guiarados lançou um olhar profundo para Ais e declarou que ela se tornaria dele de qualquer maneira em breve, dando a entender que a manteria após a Batalha do Soberano se fosse o caso, antes de soltar um bufo e encarar, olhar para mim em silêncio. Sustentei aquele olhar por um momento encarando de volta o tolo que tentava levar minha Ais antes de levar todos embora. Naturalmente mantivemos nossa vigilância e eu podia sentir Guiarados nos observando durante todo o tempo em que estivemos à vista. Assim que estávamos longe o suficiente, Ignis provocou Ais, dizendo que ela tinha um admirador psicótico que queria nos matar e levá-la como sua. Alguns riram disso, mas eu me senti mais irritado com a ideia do que qualquer outra coisa, e pude ver, sentir que Ais sentia o mesmo. Ela resmungou que mostraria aquela minhoca marinha ao seu lugar antes de golpear Ignis com sua cauda quando ele tentou continuar com outra provocação. Ele levantou a bandeira branca brincando depois disso, antes de dizer seriamente que uma luta com eles mais tarde parecia inevitável. Se eu não tivesse sido capaz de sentir sua antecipação e entusiasmo, poderia ter pensado que ele estava preocupado com a perspectiva, mas eu podia, então não pensei. Na verdade, não era apenas ele. Podia sentir a mesma antecipação em Motra e nos outros, embora o sentimento vindo de Ais tivesse tons ligeiramente mais sombrios, mostrando que os comentários de Guiarados realmente a tinham irritado. Bip, bip, bip. Aviso, aviso, aviso. Nos capítulos atuais. Quando tem mais? Não sei. Independente da data que pergunte. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!